São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje nós vamos falar, como você já viu aí no título, como assistir bons filmes, né? E para falar com a gente hoje, nós temos aqui um dos iniciadores da Rede Missão, Danilo. Estou de volta. O primeiro episódio já se passou um bom período até hoje. Lá para o 13º, né? E temos também um casal amigo da Rede Missão. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo convite. Vinícius e Laila, é uma grande honra ter vocês aqui. Vocês são os primeiros de fora da Rede Missão a participar do podcast. Eu acho que não teria pessoas melhores para estar, já que a gente se sente tão à vontade com vocês. Espero que vocês se sintam assim também. O tamanho da responsabilidade, né? Já começa carregando um elefante já, né? Mas é uma honra estar aqui. Agradeço ao convite, né? Me chamo Vinícius. Laila. Nós somos casados aí 6 anos e temos um apostolado com a teologia do corpo e, mais do que isso, também temos essa amizade com os queridos irmãos do Campus Fidei. Nós vamos estar aqui falando de algo que nos é muito caro, que é a cultura e especialmente a cultura cinematográfica. Então, espero que você tenha um momento muito agradável aprendendo, mas mais do que isso também se divertindo, né? Divertindo não. A gente vai ver que a palavra diversão não é a melhor. Tenha um momento de lazer muito agradável, tá bom? Então, Deus abençoe a nossa conversa e espero que ela ajude você a apreciar ainda mais o cinema, a arte, a sétima arte. E assim, de cara já agradecer aos nossos colaboradores. Sem vocês, isso aqui não seria possível ser feito, né? Então, muito obrigado. Contamos com as suas orações também. E se você quer saber um pouquinho mais sobre como ser um colaborador, mande nos uma mensagem, tá certo? Vocês são os criadores do Imago Dei, @ImagoDeiTDC? Isso, Imago Dei TDC, nesse apostolado dedicado a anunciar a teologia do corpo de São João Paulo II, que nada mais é do que falar sobre ser gente, né? E por isso que a gente pode falar de teologia do corpo, juntar com o cinema, juntar com a arte, com a cultura, porque tudo isso toca a nossa humanidade. E eu já vi, vocês tratam muito nas viagens, né, que vocês fazem sobre a questão da beleza, né? Assim, tá muito ligado com a teologia do corpo, obviamente. E vocês têm o apostolado de vocês tem base muito forte nisso, né? E o cinema, hoje é uma grande propaganda do feio, né? Então, em vários sentidos, assim, seja... Inclusive, a gente pode falar aqui da moral e tal, mas eu acho até que, inclusive, na fotografia do filme e tudo mais, os efeitos, geralmente, eles levam a gente para uma ideia... Eles esquecem o belo mesmo, né? Não é aquele filme que você assiste, assim, e leva a sua alma, né? Porque às vezes tem um filme que é preto e branco, o som, assim, daquele jeito, bem fraquinho, mas você olha e você fala assim, caramba, que filme é esse, né? Hoje em dia você tem efeitos, tem não sei o que das quantas. Abri um parênteses bem curtinho, eu tava vendo como as cenas de ação, de perseguição com carros evoluiu nos últimos anos, assim, era um negócio horrível antigamente, tinha aquele pano verde, que o carro ficava parado, aí depois foi para cidades, com aquelas câmeras. E esses efeitos, essas câmeras, esses equipamentos, hoje em dia, modernos, que valem milhões, enfim, às vezes estão a serviço do feio, às vezes estão a serviço de algo ruim, né? E assim, mas para perceber isso, tem que ter também a nossa vontade tem que estar voltada pro que é certo, né? Não adianta, sei lá, se você olhar a pintura mais bela que existe, se você não sabe nada, você não consegue contemplar aquilo, não adianta. Então, acho que a gente até pode voltar no ponto que você tinha falado no início, né? Que é sobre, tipo, antes de ver como assistir de fato, talvez seja como eu escolho bons filmes, né? E para além de questões técnicas e tudo mais, como eu me porto diante de um filme, né? O que eu posso... Como assistir bem, né? No sentido de como eu devo me portar. E acho que entra nisso que você tinha falado, da diversão e do lazer, né? Dessa diferença. É bonito uma análise que os estudiosos da sétima arte, né? O cinema é a sétima arte porque ela condensa todas as 6 artes. Então, ela condensa a pintura, ela condensa a dramaturgia, ela condensa a arquitetura,
todas as artes, a música, ela condensa tudo que é arte, por isso que ela é chamada a sétima arte. E aí, se a gente fizer essa analogia, o sétimo é o número da perfeição. Então, o cinema, ele coroa como que todas as artes em um local só. Qual a dimensão que nós temos hoje do cinema? Descobrindo que ela toca todos os sentidos da pessoa, né? Hoje até existem salas de cinema que você consegue sentir cheiro e tudo. 8D. Tem 300D, né, o negócio. Lá na Disney que é água na sua cara. Então assim... Nunca fui, mas já vi na televisão. Mexe a cadeira. Treme e tudo. Então mexe com todos os sentidos. E aí tem não lembro o nome dele, mas ele diz que a dinâmica de ir a um cinema é quase uma dinâmica religiosa. Por quê? Há uma liturgia que se observa, há uma fila que se entra, um local, você espera, tem toda uma... Então, ele faz uma analogia dizendo que o que, na verdade, uma pessoa, quando vai ao cinema, ela está buscando é, de certa forma, um anseio por algo eterno. Ou seja, ela está buscando Deus. Olha que coisa louca. Sendo ela buscando Deus, se a gente não orientar isso direitinho, ela vai buscar um Deus com letra minúscula. Então, ela vai buscar coisas que não vão saciar. Então, como que seria, pegando a analogia, vamos fazer uma analogia, por favor, entendam, né? Toda analogia ela tem uma falha, mas quando a gente fala em nos preparar para uma liturgia, existe uma preparação prévia. Então, no caso, a gente vai para a Santa Missa, a gente se prepara, a gente usa uma boa roupa, toma banho, chega mais cedo, etc. Para experimentar uma boa arte também exige uma preparação prévia. O quê? Peraí, eu vou ver qual filme, né? Quem são os atores? Quem é o diretor? Qual o enredo por trás? Antigamente era mais difícil você ter todas essas informações. Hoje você tem no seu celular, você chega lá, peraí, o ator é tal, peraí. Quem que é esse tal de Holland, Tom Holland, né, do Homem-Aranha? Vamos lá, o que ele já escreveu, o que ele já produziu? Qual é a linha de pensamento dele? Com todo esse arcabouço, né, você já vai mais preparado. Estou indo ver um filme. Muitas vezes as pessoas escolhem um filme pelo modismo. Então... Top 10. Vamos abrir aqui. Eu preciso ver também. Não, a Netflix tem aquele negócio do aleatório, não sei se já viram, né? Eu acho que é um absurdo. Modo aleatório. Aí cai o... Se aquilo existe, provavelmente alguém usa aquilo. Sério, eu não consigo imaginar alguém que chega lá. Pra mim é o cúmulo do tô sendo fazer e eu não sei nem pra onde eu vou. Alice, né, dos Países Maravilhas. Eu não sei nem pra onde eu vou, aleatório. Deixa que a Netflix decida o meu futuro. Cara, eu olho aquilo e falo assim, meu Deus. E aqui a gente vê o problema, né, do que se busca exatamente com o filme que se quer ver, com a música que se quer escutar, porque existe uma intenção de quem coloca aquele modo aleatório ali, né, aleatório entre aspas, talvez, e precisa haver uma intenção de quem está buscando o filme para assistir. O que se quer? O que eu quero? Acho que esse seria talvez o primeiro ponto, né? O que eu quero assistir no filme? Muitas vezes o Vinícius já chegou trazendo aquela coisa bonita, né, elevada, que a gente precisa compreender e viver bem. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Mas no começo, na base, as pessoas não sabem nem o que elas querem, como a Laila trazia. E aí você vai ver, as pessoas vão procurar alguma coisa, esse é o modo aleatório, é o exemplo disso, ela é a diversão. O Vinícius vai explicar um pouquinho pra gente depois, mas ela quer, no máximo, ela está buscando uma distração. Ela não sabe nem os malefícios que ela está correndo, os benefícios que ela está perdendo, e ela quer só uma distração. Estou cansado, quero chegar aqui, eu não quero, porque também é difícil escolher um filme, né? É difícil você ir atrás, pesquisar. Há uma demora que é normal, mas por conta da quantidade também, mas é difícil escolher um bom filme, pegar a indicação com alguém, e aí a pessoa fala assim, eu não quero nem ter esse esforço, e também pode vir o que vier, eu vou dormir no meio do filme, eu não estou nem aí. É só um filme. O custo do filme, ele parece muito pequeno, né? Não é como um livro. Você pega um livro de 400 páginas, quanto tempo você demora para ler? Pelo menos alguns dias, né? Cada um com o seu tempo de leitura, dependendo do livro. Haja leitura dinâmica, não, né? Mas tem gente que lê muito rápido, depende do livro. Às vezes é um livro com a letra muito grande, né? Mas, no mínimo, alguns dias. O filme não. O filme você gasta 1 hora, 1h30, 2 horas. No máximo, vai pegar um filme de 3 horas aí. Então, o custo parece muito pequeno. Mas quando você põe no longo prazo, sei lá, 100 filmes de 3 horas que você assistiu, você
poderia ter lido excelentes livros, sabe? Então, eu acho que isso também acaba atrapalhando nesse sentido, né? Porque o custo na hora parece muito pequeno. Tipo, vou gastar 1 hora aqui. O que é 1 hora? 1 hora dá pra fazer muita coisa, né? Mas nessa questão da diversão e do lazer, né? A gente se deixa levar de um jeito mais fácil O do que... esforço intelectual é bem menor. Porque você vai ler um livro, você procura mais referências. Porque você fala, não vou pegar um livro aqui de 400 páginas... Que eu não sei se é bom, né? E o filme não. O filme você fala, velho, sei lá, se for ruim... Eu já escutei isso, né? Se for ruim, foi só 1 hora. Você percebe que assim, olha que coisa, que sociedade que nós vivemos. Hoje, as pessoas já estão cansadas de filmes de 2 horas. Então, o que criaram? As séries. O que é a série? É o filme dividido em N partes. Por quê? Porque você não tem tempo. Olha que coisa, assim, louca. A pessoa, ela deseja um filme, ela quer ter um momento de lazer e tudo, mas ela, 2 horas não. Mas ela acompanha uma série que, se você juntar, dá 10 horas, né? Quem viu Lost tá, né? Ele se decepcionou, tá né? Quem está vendo Quem Lost está vendo até ainda, hoje. né? Porque se decepcionou, porque assim... São, sei lá, 10 temporadas, 11 temporadas, vai crescendo até um ponto. Se você juntar todas as temporadas, né, você podia ter visto O Senhor dos Anéis e o Hobbit, e tranquilo, ainda sobrava tempo. E o Poderoso Chefão. Então, assim, existe hoje uma certa manipulação, porque é uma arte que toca o homem, que chama muito a atenção do homem, e é preciso um cuidado. Hoje, qual um filme que está fazendo... Vamos pegar um exemplo, né, para introduzir a gente nessa conversa. Um filme que fez muito sucesso aí é Round Six, né, que é um filme coreano. Qual que é a dinâmica do filme? Né? Você fala da série. Que Da Da transformou na série, né? isso. Que eles transformaram numa série. É um filme que eles picotaram. Vini, aqui pode ser que tenha algum spoiler de vez em quando Não, vai na ter nossa spoiler, fala. já, Então, vou avisar. Aguenta Aqui não tem firme. essa- mas a gente vai se firme. esforçar para ser um spoiler. Não Eu vai não ser vou- inútil o spoiler. Eu vou ser sincero, não vou esforçar não, vou falar e você se vira. Sobre tempos Brincadeira. modernos do Chaplin. Brincadeira, mas... então, o filme ele se baseia no quê? Na ganância, nos vícios das pessoas. E aí, hoje, baixezas. é um sucesso. Por quê? Porque, assim, as pessoas querem ver, de certa forma, tragédia. Né? E isso mostra um neopaganismo. Por quê? Se a gente voltar lá para o tempo da Grécia, isso é a tragédia grega. Mas a tragédia grega tinha um quê de ensinar uma virtude. O que o Round Six ensina? Ensina que você precisa, para conquistar os seus objetivos, destruir os outros. Beleza. Ou seja, os fins justificam os meios. E, assim, e para alguns esse é o único jeito, né? E não tem Ainda outra tem saída, isso, assim, exatamente. tipo, tem e é todo interessante, porque eu assisti. Eu achei muito interessante a proposta ali, mas assistindo já com essa visão, uma visão mais crítica, uma atenção mais elaborada, para tentar entender o que se passava por ali. E é interessante, falando um pouquinho ainda sobre Round Six, que os criadores daquela proposta, daquele jogo, eles queriam algo justo, eles queriam fazer aquela coisa. Mas você pensa, qual que era o propósito daquilo? No fundo, era uma proposta, um objetivo horrível de destruir as outras pessoas, mas tinha uma espécie de justiça ali. Todo mundo tem que ter os mesmos... Eles até falam, lá fora vocês não têm as mesmas oportunidades, mas aqui dentro Aqui tem. todo mundo tem que ser igual. Mas eu penso, pra onde eles estão sendo levados? Que coisa Mas horrível. É interessante. Se a gente olhar isso, o filme retratou bem o que é o comunismo. Sim. Vocês têm oportunidades iguais, mas quando se tem, aspas, oportunidades iguais, o que acontece? Morte. E tu tem um cabo de guerra e Recursos tem que ter limitados. oportunidade igual a Layla e qualquer um aqui que, né, pesa, sei lá, talvez o dobro dela. Então, aí você vê que a justiça vira injusta, né? Fica injusta, dependendo do... De vez em quando, falando essa questão dos top 10 no Netflix. E eu acabei assistindo Round Six por conta disso. A gente vê aqueles filmes, aquelas séries que estão bombando no momento, no Brasil e até no mundo. E eu fico até curioso.
eu olho a capa, a primeira coisa é a capa do filme ali, né? Eu falo, meu Deus, isso aqui não vai me acrescentar nada. Dependendo do filme, ou enfim, do nome do filme. Dou uma olhada assim na história. Round Six foi um desses. Eu olhei, pesquisei um pouquinho e falei assim, não, eu vou assistir. Parece que tem algo de interessante aqui que pode ser aproveitado. E aí fui assistir com o Jerônimo, a gente acabou assistindo até o fim. Mas como é difícil, realmente difícil encontrar. Tem um amigo meu, de vez em quando a gente se reúne, fala sobre livros, conversa. Semana mesmo a gente vai almoçar junto. E eu falava com ele, como é difícil você encontrar uma indicação de um bom livro, alguém que vai te ajudar que vai ler contigo ou que vai conversar sobre isso. Nos filmes, me parece que também existe uma dificuldade. É uma arte bem mais propagada. Um negócio interessante que eu aprendi foi até naquele documentário do Brasil Paralelo sobre cinema, a sétima arte, que eu nunca tinha pensado nisso, já que eu falei do livro. O livro tem uma certa dificuldade, uma limitação no sentido até de quem não sabe ler. O filme não existe isso. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode ali assistir um filme. Tudo bem, às vezes é um deficiente visual, enfim, mas ele pode escutar, enfim. Mas em condições normais, qualquer pessoa senta em frente a uma televisão e assiste aquilo ali. O livro tem até uma certa dificuldade nesse ponto, né? Mas, nossa, é incrível. A leitura também nunca pode ser descartada. Mas, só encerrando esse ponto, como é difícil você encontrar, às vezes, amigos que já assistiram bons filmes e podem te indicar, ou saber procurar na internet, ou... Por que demora tanto escolher um filme? Porque tem muitas opções e aquilo gera até uma angústia, né? Você fala, meu Deus, eu vou aqui... E para quem tem um mínimo de critério, eu tenho um mínimo de critério, eu penso assim, nossa, será que eu arrisco nesse filme? Eu vou ficar aqui 1 hora e pouco, 2, e às vezes pode ser inútil. Quem não tem esse critério vai no modo aleatório, mas quem tem, você fica assim, meu Deus, como é difícil escolher um filme. Pode falar, Rodrigo. Eu tenho um termômetro muito bom pra isso, que é bem assim, quando tem uma coisa que tá muito trending topics, né, do Twitter, eu pego e eu vou pra sala de aula e eu pergunto pros meus alunos. Se eles falarem que é bom, eu não assisto. Isso é o ponto, né? Então eu já chego... Aí o Round Six foi isso. Eu cheguei e eles, pô, muito bom. Eu falei, vai, não vou assistir. Aí, enfim, depois eu assisti um episódio e falei, realmente o negócio eu não gostei mesmo, Mas aqui eu vejo nisso que o Danilo falava, né? Mais um motivo pra gente ter cuidado, porque, de fato, quando você lê um livro ali, pega o exemplo do Senhor dos Anéis, né? Pra quem não leu o livro e já viu o filme, quando vai ler o livro, é muito difícil você conseguir criar qualquer imagem na sua cabeça que seja diferente do filme que você já viu. Sem dúvida. Aquela imagem já está... O filme é muito bom, mas ele estraga o livro. Sim, porque né? Então... a fisionomia dos personagens vira do ator que... Sim, né? daquele diretor, daquela... Então, Os Miseráveis, né? Você assistir... O musical é uma coisa no teatro, você assistir o filme ali, né, musical é outra, assistir o filme na primeira versão, ler o livro, né? Mas digo porque não dá, né? Volto naquele ponto de que é só um filme, é uma frase muito perigosa, porque as imagens, elas de fato entram... É um pensamento muito raso. Não, é só um filme. É muito raso. A pessoa... E às vezes você está nos escutando e pensa assim, poxa, mas eu pensava assim, bom, tudo bem, vamos melhorar então esse pensamento. Não é só um filme. A verdade é que o filme, quando você vai assistir, o diretor ele te empresta o imaginário dele, né? E essa é a diferença do livro, eu acho. Que no livro você precisa ter, a maioria dos livros... criatividade. Né? Dependendo, assim, dos bons livros, você precisa ter talvez alguma referência. Sei lá, você pega todos os livros a partir de 1500, todos eles citam... as histórias gregas. Então, você tem que ter uma referência, tem que ter um cuidado para ler. No cinema, o diretor ele já ele já fez tudo para você, vamos dizer assim. Ainda tem que ter uma parte ativa, né, de você entender, mas ele é mais fácil por isso, né? Ele tá pegando o imaginário dele. Então, quando o diretor lá do Senhor dos Anéis, né, que ela tá falando, ele leu o livro, o roteirista, eles falaram, essa é a minha leitura sobre o Senhor dos Anéis. Por mais fiel que seja, ele perde um pouco do livro, que é aquela parte que tem o seu imaginário colocado no livro, né? Então você pega o imaginário do diretor e você toma aquilo como seu referencial. E aquilo não é o seu referencial, na verdade. Quando é bom, até vale, né? Quando tem um diretor que é mais elevado que você... Um desses do Instagram, comentando que ele encontrou, às vezes, até situações de filmes que eram melhores do que o livro.
Enfim, mas aí é uma visão dele também. Mas às vezes se um filme for muito bom, bem construído, honesto ali com a história, até vai. Mas geralmente não é o que acontece. Até porque se for uma história muito longa, não dá para você tratar em poucas horas, poucos minutos, né? Como é o caso, sei lá... A única vez que eu, até faz muito tempo, que eu percebi um pouco disso foi com Harry Potter, inclusive. Ó. Mas assim, eu nem cheguei a ler o livro todo. Sabe quando você é criança, assim, que você fala assim... O povo fala que é importante ler, eu vou ler alguma coisa. É naquela coisa que você não sabe para onde vai. E aí, um amigo meu tinha um livro do Harry Potter, não lembro mais qual que era o livro. Aí eu li, sei lá, algumas páginas. E aí, quando lançou o livro, depois não dei continuidade, era enorme o livro. Quando lançou o filme, eu comecei a assistir o filme e aquelas, sei lá, 100 páginas que eu tinha lido, era 3 minutos do filme. Eu falei, meu Deus, só isso? Então, às vezes tem que resumir a história, tudo bem. Mas, geralmente, é difícil um filme... está à altura do livro, ou ali perto, né? O que eu acho importante a gente retomar, aqui falando sobre o cuidado com o filme, é o seguinte. Tem um filme que retrata esse cuidado, de como que você tem que ter cuidado com a ideia, chama A Origem, que é do Leonardo DiCaprio. O que consiste o filme? A ideia é implantar uma ideia na cabeça de alguém. No cinema, você está vulnerável. Quando você está na sala de cinema, você está vulnerável. Por quê? Porque você já está numa poltrona confortável, você está num local... Temperatura agradável. A sua pipoca, tudo isso te coloca num jeito de abaixa as suas defesas. Abaixou as suas defesas. Se você vai para um filme que tenha um viés ideológico, tenha algo que vá contra a fé ou que vá contra a moral, alguma coisa assim... você nem percebe. E se você for com aquele pensamento é só um filme, pior ainda. Então, é ser humilde também, é ter a humildade de, peraí, não, eu sei escolher, calma lá. Pensa bem, reflita bem, por quê? Eu quero saber até para eu poder criticar. Se você for crítico de cinema, é importante você ir lá. Se a sua profissão é essa, crítico de cinema. Se não for, né, evite, por quê? Porque hoje tudo é pensado. Às vezes, mensagens subliminares estão presentes, entram... para você ter uma ideia, se algo entra no seu subconsciente, existe um estudo que diz que demora de 10 a 15 anos. Uma imagem pornográfica que entrou na sua cabeça, ela demora de 10 a 15 anos para sair do seu imaginário. Então, você vai lá e vai ver a nova versão do Exterminador do Futuro. Ele tem lá, no meio do nada, uma cena de uma mulher pelada. O que tem a ver a cena da mulher pelada com o Exterminador do Futuro? Resposta, nada. O que ele está querendo mostrar? Ele está querendo implantar na sua cabeça uma ideia. Qual ideia? A sexualidade. De passagem, até hoje em dia o que mais tem é isso. É difícil você encontrar um bom filme. Já é difícil encontrar um bom filme. É difícil, mais ainda, você encontrar um bom filme que não tenha nenhum tipo de desvio ou de de apelo extremo a determinada situação e muitas vezes apelos sexuais. Como é difícil. Uma colega minha outra vez conversava com ela sobre... Ela, não, tô assistindo tal série. E aí eu, tá gostando? Não, tô gostando. Acho que foi 1 dia ou 2 dias depois eu parei de assistir. Eu falei, não, porque começou umas cenas, aquelas coisas assim, muita exposição, sexo, enfim, de nudez. E aí ela parou de assistir. Pelo menos ela tinha essa visão, né? Tinha um pouco mais de consciência. Mas é difícil. Às vezes você está assistindo, você, poxa, tô gostando desse filme, e de repente... A gente pode usar um exemplo atual, que é Game of Thrones. O que é o Game of Thrones? Game of Thrones é uma série que tinha tudo para ser algo bom. Mas o que eles fizeram? Uma porno chanchada. E por que faz sucesso? Exato. Por isso. Eu assisti lá na Origem, nem era famoso. Eu assisti acho que uns 2 ou 3 episódios. Na época que ainda baixava as coisas na internet, né? Coisa errada. Mas você sabe que eu fiquei incomodado? Nem era na primeira temporada ainda. E eu não dei continuidade muito por isso. Eu falei, meu Deus, mas o que mais tem aqui é nudez, é sexo, é tudo, é chanchada, como é que é? Aí eu não consegui, sabe assim? Eu falei, não, cara, eu não vou. E aí depois virou muito famoso, aquela coisa toda, eu não faço nem questão de acompanhar. E aqui entra o nosso chamado, né? Falando de uma perspectiva católica, né? Então você que está aí nos escutando, nós somos convidados a ter esse critério
pouquinho, né, mais... Pelo menos mínimo, depois você sobe o critério. Sim. Por exemplo, pegando o exemplo do Game of Thrones, né, eu assisti tudo mesmo, assim, eu não tinha critério. Não, é porque quando você olha, é um bom filme, é uma boa série, né? Por N motivos. É tudo pra ser bom, como o Vinícius falou, né? Bom no sentido, assim, de... Construção. de construção, etc, né? Obviamente Qualidade, que tem essa... produção. E aí eu lembrei de duas cenas aqui, porque especificamente sobre a nudez. A rainha, ela... Eu vou dar spoiler de Game of Thrones, porque, Pode pelo dar, amor de Deus, tá né? liberado. Ninguém precisa assistir. Então não precisa. A rainha, ela tem uma relação incestuosa e... Bem, eles poderiam ter mostrado esse incesto de N formas diferentes. E é muito apelativo o jeito que eles fazem. Todas as cenas entre ela e o irmão dela são muito apelativos. Eu sei que talvez tenha aquela coisa de causar um desconforto em relação à personagem, mas é demais, assim. Eu acho que tem uma cena que eles deixam um menino tetraplégico, né? Que eles estão numa relação sexual ali, e o moleque sobe a torre e eles empurram esse moleque. O moleque cai, eles acham que morreu, mas ele só ficou tetraplégico lá. Mas é toda hora muito apelativo. O que é diferente, por exemplo, de uma outra cena com a rainha, já no final mais, que ela é acusada por uma seita lá, de ser tipo infiel e tal, e ela tem que fazer o que eles chamam que é a caminhada da vergonha, seria, né? O shame walking lá. Que ela tem que ir nua, passando pela cidade. E aí você vê um outro lado da nudez, que é o quê? A rainha nua, sendo flagelada, enquanto as pessoas jogam esterco, comida nela. Então, é uma nudez, por exemplo, nessa segunda cena, de um outro jeito. Que não acontece, por exemplo, na primeira, que é desnecessária. Que eles poderiam ter mostrado o incesto de várias outras formas, né? Como é bonito, como é legal. Eu gosto muito de, às vezes, assistir um filme e... Porque o diretor, sabe, sei lá, quem está responsável ali pelas cenas e tudo, você pode mostrar de várias formas, como o Rodrigo disse, até mesmo uma relação sexual, um assassinato. Você não precisa, às vezes, querer, como é que se diz, colocar algo extremo só para normalizar aquilo e a pessoa ir acostumando cada vez mais com aquilo. Sei lá, uma coberta, sei lá, dois deitam na cama, aquela coisa, o som, a imagem, pronto. Você não precisa ficar mostrando lá os órgãos de um, de outro, a relação, aquela coisa que mais se parece com um filme pornográfico mesmo. Então, tem também essa habilidade daqueles que estão produzindo, e eu gosto muito quando isso acontece no filme. Pode ser uma situação até difícil, mas quando ela é bem construída, fica mais agradável o filme. E aí entra a própria intenção do diretor também, né, do filme, porque a gente precisa entender que nada ali é por acaso. Né? A luz não é por acaso, como o Vini falava, né? Condensa todas essas artes. Então, a iluminação não é por acaso, os nomes que aparecem ali, às vezes, de uma marca por trás. Cada detalhe do filme tem um sentido, tem um motivo de estar ali. Então, nós precisamos ter essa atenção também, né? O que disso eu quero para mim, o que disso eu preciso cuidar também. A gente tá colocando assim, parece que não veja filme. Até agora tá assim, não vá pro cinema. A gente vai indicar alguns no final. O que a gente quer dizer aqui é, primeiro, é necessário uma atenção. Mas existem coisas muito belas. A gente vai falar sobre a simbologia das coisas que tem no cinema, como você... Então, você passou a primeira peneira, beleza. Agora você está no cinema, tá, então agora nós vamos entender. Porque senão, assim, fica parecendo aqui que... Nossa, mas como ver filme? Vocês estão falando, como não ir no cinema, né? Até não é isso. Episódio a gente começa a falar. É só para vocês entenderem a importância de que, assim... a Laila tocou num ponto que a gente precisa também aprofundar aqui, que o católico, na verdade, a pessoa, ela é um ser integral, então ela não é fragmentada. Você não pode falar assim, não, agora eu estou no meu momento de lazer, então a minha fé fica guardadinha no armário e eu posso ver Round Six tranquilo, porque afinal, né, é só uma diversão. Sim, é aí que está o problema, que é o conceito de diversão e lazer. Porque o que é diversão? Diversão vem da palavra divergere, que é sair da meta. Então, quando eu vou me divertir, o que eu estou querendo dizer? Eu quero me entorpecer, eu quero sair da realidade para... não pode. Não pode sair eu não posso sair da realidade. Eu desejo algo que me coloque em um outro lugar. Então, eu fujo. É uma fuga. O lazer é um momento de reparação das forças para continuar a jornada.
Então, no lazer, eu vou aprender. No lazer, eu vou descobrir uma virtude. No lazer, eu vou fazer uma reflexão para uma conversão de algo que eu preciso. Então, não é somente um momento de, então agora eu não vou fazer nada. Isso é muito perigoso, porque não tem como. É difícil, né? Homens, vocês estão me ouvindo, falam assim, não tem como não fazer nada. A gente sabe que tem, né? A gente consegue não fazer nada. Mas quando nós estamos fazendo nada, algo age dentro de nós. Então, peraí, o que está agindo dentro de nós? Quando a gente fala, não quero fazer nada, a gente está naquele momento de que nós queremos organizar tudo que está interiormente para poder colocar nos locais, nas devidas caixas. As mulheres fazem isso muito mais fácil do que nós. Mas não é possível pensarmos em uma vida fragmentada. Então, nós não podemos falar em divertimento, em divertir, em sair da meta. Nós precisamos falar de lazer, momentos de pausa para restabelecer a continuidade. Então, por isso a importância, vai ver um filme? Ok, mas tem que ser um filme que traga um valor para você, que no final te faça uma reflexão, que no final te leve a uma compensação, no sentido de, vai acrescentar algo na sua vida, não no sentido utilitarista, eu só vou assistir isso porque, mas no sentido mais elevado mesmo. Você termina de assistir aquele filme, você fala assim, caramba, você termina de sei lá, assistir aquela série, você fala, valeu a pena. Vamos pegar um exemplo. Um outro exemplo, um filme mais antigo, né? A Lista de Schindler. É um clássico de cinema que, para quem está acostumado com o cinema contemporâneo, vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele é mais lento, ele se preocupa mais com a dramaturgia do que com os efeitos especiais. Isso aqui fala muito também. Você vai no cinema, tem pessoas que saem de cinema profundamente cansadas. Por quê? Porque é tanto apelo visual, é tanto apelo sonoro e tudo. Você vai ver um filme da Marvel, você tem que quase fazer exercício antes para ter... É muito bom, muito bom. Eu sou suspeito para falar, gosto demais, mas parece que você tem que parar um pouco depois, falar assim, 30 minutos para voltar ao normal. Porque assim, você sai... é muito legal você ver a reação dos homens quando eles saem do cinema. Se eles pudessem, eles jogavam teia para cima, eles pegavam o escudo, eles transformavam um Hulk. Tem uma situação vindo que é engraçadíssimo. Meu primo lá em Goiânia, na época do Velozes e Furiosos ali, já tem tempo. Goiânia, baixinho, daqueles engraçados que só... Parece o Luigi aqui, o nosso audioman. A Velozes e Furiosos é aquele que o carro voa assim, bate no avião. Você acredita que ele pulou em cima da cadeira? Ele, vamos! Ele gritava no cinema e o povo, Eu falei, meu Deus, eu tô aqui na Grécia, sei lá, no Coliseu, enfim, em Roma. Matando alguém. Então, são esses cuidados que a gente fala, porque vai mexer mesmo. O cineasta, ele quer passar uma mensagem, ele quer colocar uma ideia. Então, a gente precisa entrar no cinema com algumas defesas. Então, assim, defesas críticas, assim, um olhar crítico, não a pura crítica, né, de Descartes e de Kant, mas a crítica no sentido de, deixa eu tentar entender aqui o que o filme quer me mostrar. Né? Eu não vou entrar aqui só para abaixar as minhas defesas. O que eu vou aprender aqui? Eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Não posso chegar muito passivo, tem que ter um cristão, ativo. Em tudo que ele vai fazer, ele sempre tem que ter isso. Eu preciso sair melhor do que eu entrei. Então, isso aqui é um princípio muito importante para como escolher um filme. Eu preciso sair desse filme melhor do que... Vinícius, mas tem como eu sair melhor do que eu entrei vendo rock? Tem. Tem como sair melhor do que eu entrei vendo, sei lá... Star Wars, tem... Você pegar um filme horrível, tem como sair? Tem. Até nisso. Você chega assim e fala assim, meu Deus, foi uma perca de tempo. Aí você fala, não, mas eu aprendi como não fazer. Eu aprendi o que não assistir mais, sei lá. Você aprende ali no erro do sujeito, né? Tem um filme, eu esqueci o nome dele durante aqui, eu acredito que eu lembre. Mas é que ele traz assim, a figura do anti-herói, que você acaba torcendo... Não. Casa de Papel. Não, é seriado, né? Mas é assim, é um filme que você acaba torcendo... Pro mal. E aí se você tá com os sensores ligados, você vai falar, peraí, por que eu estou torcendo pro mal? Peraí,
que está acontecendo? Qual a crítica aqui que eu preciso fazer? Tem um dilema moral ali exposto. Exatamente. Então, assim, vai perceber nisso. A gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer, coisas que você deve perceber no cinema, que vai te ajudar nisso. Mas, então, nessa breve introdução, né, até agora que a gente está aqui, entender assim, você precisa ir no cinema, ou você precisa ter um filme com um olhar atento, com um olhar cristão. E muito interessante, mesmo em filmes de baixa qualidade e tudo, mas, de certa forma, existem gritos da alma, existem gritos muito importantes que vão ser respondidos e que, de certa forma, se a gente analisar lá no fundo, existem verdades eternas ali reveladas. Se a gente tiver um olhar atento, a gente consegue pegar. Exatamente. Essa é uma das características das belas artes, né? A arte como um todo, ela tem esse apelo ao transcendente, né? Esse caráter de eternidade. Então, o Danilo falava, né? Você não vai buscar um bem útil ali, não é porque não vou ganhar um carro assistindo um filme, né? Mas eu vou buscar um bem que é um bem valioso, de fato, né? Que me agregue algo, que me acrescente conhecimento, que me faça crescer nas virtudes. Então, mas tem que saber buscar isso. Tem que saber buscar, né? E por isso esse olhar atento. Eu não lembro quem é o autor, mas eu lembro que foi o professor Rodrigo Gurgel que estava falando que algum autor, outro grande, né, falou assim que toda obra é biográfica, né? Ela é autobiográfica. Então, um pouquinho do autor. Foi o Gurgel, ele fala disso. Ele fala bastante, né? Citando, eu não sei quem que é, mas ele está citando alguém. E quando você pensa em tudo que eu vou fazer, por exemplo, uma aula minha, ela é autobiográfica, porque, sei lá, o exemplo que eu vou escolher é um exemplo, eu dou aula de matemática, né? É um exemplo que tem a ver com coisas que eu já vi ou coisas que eu estudei, etc. E no filme, eu acho que no livro, no filme, nas artes, de um modo geral, isso é mais gritante, né? Então, por isso que o Vinícius estava falando de você pegar as informações, ver quem é o diretor, ver quem é a atriz, o ator, porque tem esse caráter autobiográfico ali. Então, o diretor, quando ele vai fazer o filme, né, a gente fala assim, tudo tem uma intenção. Mesmo que o cara ele fala assim, eu vou fazer uma coisa belíssima. Vamos supor que ele não quisesse colocar algo político. É impossível, porque ele é político. Então, sei lá, se o cara acredita em luta de classes, mesmo que ele não queira, vai ter um pouquinho inconscientemente ele vai acabar colocando em algum ponto. Seja num contraste, né, numa fotografia, nos atores que ele escolher. Então, por exemplo, quando você começa a colocar essas atrizes militantes em papéis importantes, aquilo é autobiográfico. Porque quando você olha, sei lá, saiu agora essa bosta dessa Cinderela nova aí na Amazon, né? E quando você coloca a Camila Cabello pra ser... Vocês sabem desse filme? Eu só vi de longe, graças a Deus, nem me aproximei. Cinderela, é uma releitura moderna da Cinderela. Tem um fado madrinho, né? A Cinderela é empoderada. E que ela quer outras coisas. Então, quando você coloca a Camila Cabello ali, tem a diretora, obviamente, mas tem a atriz também que já representa algo. Quando ela vira a Cinderela, ela traz algo dela pra aquela história. Então, assim, não é aleatório pegar essas pessoas que já são famosas e usá-las, né, nesses papéis. Justamente tem algo... E aí, como é biográfico, tem algo da pessoa, logo tem anseios da alma, tem, né... A gente tá falando sobre a transcendência, porque não foi um robô que escreveu aquele roteiro, mas alguém que dirige seu coração para algum lugar, que acredita que algo é verdade, né? Que algo é bom, mesmo que esteja com a direção errada. E eu imagino que um dos nossos objetivos aqui também seja capacitá-lo para, primeiro, voltando mais uma vez naquela fala, não é só um filme. E não existe simplesmente esse filme que é bom, esse filme é ruim. Às vezes vai do gosto, tudo bem. Eu vou gostar mais de, sei lá, faroeste, eu vou gostar mais de super-herói. Mas, independentemente do seu gosto, nós... queremos que você tenha esse senso crítico, esse olhar atento, porque é uma arte muito completa e ela pode tanto favorecer com que a gente amadureça, com que a gente cresça, ou ela pode prejudicar o nosso imaginário, ela pode prejudicar a nossa vida intelectual, ela pode prejudicar a nossa vida moral. Pensa só, o Vinícius falava que é a junção de todas as artes anteriores. A música, o Jean Guiton, eu vou citar Jean Guiton, que é... Jean Guiton, não, desculpa. Sertilhanges, que é da vida intelectual, um livrinho para fingir que eu sou intelectual. Ele diz que a música, ela suscita estados de alma. No fundo, a música não faz nem
desfaz na sua vida. É você quem faz. Mas você é suscitado, seus espíritos, seu estado de ânimo é suscitado de acordo com a música. Começa uma música animada, você já está batendo o pé. Começa uma música lenta, você já está assim meio desanimado, pensativo na vida. Começa um sertanejo assim, você já começa a pensar na patroa, ou até se você está solteiro, você pensa na ex. Aquelas coisas assim, né? Meio brega. Mas imagina só um cinema, que é muito mais do que a música. Aquilo lhe suscita tantos sentimentos, tantos estados de ânimo, e às vezes variados. Você está muito feliz, aí de repente fulano morre, você fica muito triste, aí vem ali aquela reviravolta, você fica surpreso. Por isso que a gente tem que ter essa atenção ao ir para o cinema, para um cinema, ou até para assistir um filme em casa. Hoje em dia o cinema está em casa, literalmente. O SBT já previa isso, né? Cinema em casa. Pô, demoramos para soltar a primeira hoje, hein? E aí eu pensava nisso, como as coisas são fáceis hoje. Antigamente assistia um filme, eu lembro, gente, ficou marcada, era o Inspetor Bugiganga. Acho que eu até fiquei atrasado de devolver, não sei se eu tive que pagar multa na locadora. Era difícil assistir um filme. Deixava o nome na lista de espera, às vezes, né? Se fosse lançamento. Um filme muito bom, vinha 3 unidades, você ficava ali. Mas imagina só, hoje em dia é muito fácil. Você faz uma assinatura, sei lá, de R$20 do Brasil Paralelo, BP Select, você faz mais de 20 e pouco, sei lá, da Lumine, nem sei quanto é que tá mais. Tô falando, indicando coisas boas, né? Mas você pode, paga Netflix, paga o Prime, paga não sei o que das contas. Com, sei lá, com R$100 por mês ali, você tem acesso a, sei lá, quase todos os filmes do mundo. Acho que todos que existem. Todos os filmes do mundo. Tipo assim, basta ter um... Só faltou da Disney. Você nem precisa ter uma televisão em casa. Você pode ter um celularzinho, um J5 lá da Samsung, você assiste qualquer filme que você quiser. Olha que coisa louca isso. Então, cada vez mais é necessário a gente entender que, diante dessa variedade de opções, dessa facilidade, a gente não pode simplesmente perder tempo na nossa vida assistindo filmes ruins e correndo o risco de ser prejudicado com tudo isso. Você falava dessa potência que a música tem, né, unida às outras dimensões da arte ali dentro do cinema. Esse pessoal conhece muito bem o ser humano, né? Nós começamos falando dessa relação com a teologia do corpo. Então, são pessoas que estudam profundamente a psicologia humana, as nossas emoções, os nossos sentidos, os nossos afetos, as nossas reações. Então, se nós vamos nos deixar levar também de alguma maneira, se nós gostamos, né, da arte, queremos buscar uma arte que nos acrescente, vale a pena também explorar aquilo que é bom, né? E aí a gente passa para o que o Vini falava, né? Então, como fazer isso? O que a gente pode tirar de bom, então, dessa experiência do cinema, né? É uma experiência de fato, né? Então, estar ali. Vamos pro lado bom agora do cinema. Para falar de sentar diante da televisão, do seu smartphone. Só antes, ainda um pouquinho de entrar nisso, mas de coisa boa também já. Já perceberam como o filme, seja no cinema e às vezes até em casa, se você tem uma salinha assim preparada, na sala de algum colega, no prédio que você mora, como é bom assistir um filme com os amigos, com a família. Mesmo que seja aquele que comenta tudo, né? Que te pergunta tudo. Eu sou daqueles que não gosto de spoiler, mas Nossa, também não gosto daquele cara. falador. Mas de vez em quando não tem como. Você está assistindo com a galera e aí tem que soltar uma piada, alguém tem que comentar. Quando é um negócio inteligente, eu até gosto. Pode assistir comigo. Mas quando é uma falação, meu Deus, não! Minha cunhada é essa pessoa. Minha cunhada é essa. Você tá assistindo ela. Minha filha, não vai por aí, não. Você não viu que ele tá... são comentários assim. Você vai morrer. O filme inteiro, Vai cara. narrando, É né? muito engraçado, velho. É muito engraçado. Mas como é bom você estar com o pessoal, gente. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim também. Porque, por exemplo, voltando à leitura. A leitura é algo solitário. Naquele momento da leitura. Dificilmente você vai encontrar, sei lá, ou sua namorada, ou um amigo, ou um clube que você vai ler junto com alguém. Mas o filme não. O filme pode ser sempre algo social. Eu até gosto. Eu não gosto muito de assistir... Não, de vez em quando eu vou pro cinema sozinho. Não sei se vocês costumam. Tem gente que não nem... Mas Depois eu... que em casa não tem. Não tem, né? Eu namoro desde os 14, então... Não, mas eu nunca gosto fui de ir no cinema sozinho. De vez eu vou com amigos e tudo, mas de vez em quando eu falo assim, cara, eu vou assistir um filme. E aí eu vou lá e saio, compro minha pipoca, o sabor que eu quero, o refrigerante que eu quero. Mas liberdade. Você quer liberdade. Liberdade, tá aí, ó. Mas Precisa é muito dividir a bom, pipoca. cara. Galera, bora assistir um filme aqui hoje. Inclusive aqui no Instituto, já fizemos uma primeira experiência, que inclusive a gente vai falar um pouquinho disso depois, como assistir um filme, depois o pós-filme também é importante, pós-filme, mas a nossa proposta aqui no Instituto é oferecer esse espaço.
um espaço para que as pessoas venham, assistam bons filmes, possam viver bem essa experiência, reforçar os laços de amizade e depois ter uma experiência interessante até mesmo de um debate, de uma partilha. Bem, então, coisas que a gente precisa prestar atenção. Como que um filme é construído? Então, se você quiser, pega seu caderno aí, seu lápis, sua caneta e anota. Um filme é construído com luz e trevas, movimento, som, mito e personagem. Então, como é que um filme é construído? Luz e trevas, movimento, som, mito e personagem. Então, você vai tentar, ao longo do filme, verificar essas situações. Luz e trevas é o contraste que acontece, o claro e escuro, o movimento em que o cineasta busca ali, quais são os movimentos, qual é o movimento, não só a ação dos personagens, mas a dimensão da direção do filme. Então, história, a trajetória do filme, aonde ele quer fazer, tudo. O som, então, podem ver, Piratas do Caribe ajuda muito a gente a entender essa parte específica do som. Quando você pega aquela sinfonia, começa pam pam pararam pam pararam pam pararam pararam pam pararam pam pararam pam pararam. Não tem como pensar nessa lá em Já tá Simpsons. fraudando a bandeira, Você já tá né? querendo lutar. Você tá falando assim, Jack, eu vou com você. Calma, me dá uma espada que eu vou. Por quê? Porque gera as batidas continuadas. Existe um estudioso da escola de Frankfurt, infelizmente uma escola ruim, mas que se debruçou a estudar isso, né? Que foi o Habermas, que ele estuda a influência do som no ser humano. Então, batidas continuadas geram naturalmente um desejo de se colocar em prontidão. Por isso que quando você vai em guerras ou vai para algumas batalhas, o que você vê? Alguém ali com um tamborzinho, porque ritmo. a batida ritmada gera vida. Você deseja seguir aquela batida O ritmada. sangue ferve, o corpo acelera. Exatamente. Então, todo esse movimento, todo som, o mito. O que é um mito? O enredo. Qual é o enredo por trás? O que ele quer colocar? Especificamente o mito, nós podemos pegar o mito propriamente dito. O que é um mito? É falar de uma verdade transcendente utilizando de uma história que pode ou não ter existido. Então, exemplo, vamos falar da criação do homem, né, em Gênesis. Ali é uma linguagem mítica. Não importa se existiu verdadeiramente o Adão e a Eva, mas o que importa é a verdade que está ali retratada. Naquela história, exatamente. O que ali está retratado? A antropologia do homem. Então, esse é um mito. Até porque, às vezes, aquela realidade que está sendo retratada, ela é muito mais rica, muito mais complexa do que uma simples narrativa. O homem foi lá, Deus fez isso e formou a pedra. Não, é algo muito mais rico. A criação do homem e da mulher, como o exemplo de Gênesis, ela é algo tão profundo que essa linguagem mítica era necessária para expressar isso. E é importante lembrar que mito não é mentira, tá? Porque hoje, infelizmente, se perdeu essa ideia. Mito é uma verdade que transcende a matéria e que ela é expressa em uma determinada realidade. Então, hoje isso é um mito. Quando a pessoa fala isso é um mito, é o quê? Isso é uma mentira. Ela perdeu Ou a mentira ou até algo muito elevado, é um mito. Até politicamente falando tem. Então, né? Mas esse é o ponto. São visões deturpadas do mito. Então, aí esse é o ponto. Essa segunda visão até se aproxima, porque realmente é uma visão elevada de algo que não para aqui na realidade. Então, o mito e aí o personagem. Qual a história desse personagem e tudo. Então, isso aqui é o plano de fundo do filme. Você tem que estar sempre atento. Peraí. Começou essa música. O que o cineasta quis colocar nessa música? Você tava falando das batidas e tal. Na hora eu lembrei do Darth Vader, que começa tan, 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 tan. Você já vê ele caminhando com os Stormtroopers. Cara, é muito isso. A abertura assim. do filme, né? Quando você vai ao cinema ali, só aquele início, você já tá sempre se ele preparando. chegando de forma imponente, assim, mas Então, isso isso, vai gravando na nossa memória essas coisas.
Por exemplo, tan, tararã, tan, tarã, tan, tararã. É Indiana Jones, não tem como. Se eu interpretei bem, é Indiana Jones, né? Mas outro dia eu estava assistindo outro filme, um desses filmes. De vez em quando a gente até permite você assistir alguma coisa que não vai te prejudicar tanto, vai espairear a sua cabeça, porque você está sem paciência, tudo bem de escolher um filme. Aconteceu essa semana, estava aqui, aí fui assistir aquele que lançou no Netflix, Alerta Vermelho, de ação, tiro, porrada e bomba, né? Mas ainda assim, você sempre está atento ali ao que está acontecendo. E aí é tão curioso que algumas músicas que eram trazidas para o filme só lembrava de 007. Então, prova disso que eu nem falei isso e um colega me falou, nossa, está parecendo 007. Aí eu falei, exatamente, porque aquilo grava na sua cabeça, aquela música, aquele tipo de... Acho que é mais até a música, né? Porque não, essa fotografia aqui é do estilo Star Wars. Não, acho que só quem tem muita capacidade para interpretar isso, mas acho que a música suscita, grava na memória e aí fica para sempre. Então, tendo esses elementos, você vai ficar atento a eles e ao longo do filme você vai buscar responder algumas perguntas, que são as perguntas essenciais que a gente pode colocar. Então, primeiro, quem são os personagens? Aonde acontece? Então, qual o local físico? Acontece aonde? Que período da história? Qual o período da história? Quais são as virtudes dos personagens? Quais são os defeitos dos personagens? Aonde se quer chegar? Qual é a mensagem principal? É muito interessante você sair de um filme e poder chegar à conclusão. Qual é a mensagem principal do filme? E não se assuste se você chegar em algum filme e chegar à seguinte conclusão. Não há mensagem principal. Não há. Por exemplo... Eu fico... Ave Maria, fico chateado. Por exemplo, vamos pegar um filme que é sucesso de bilheteria, Os Vingadores. Os Vingadores, o primeiro Vingador, né, o primeiro que teve todos os heróis, ele tem um objetivo. Mostrar que o bem prevalece sobre o mal. Todos eles terminam assim, o bem prevalece sobre o mal. Mas se você pegar e analisar o Ultimato, você tem pequenas morais em cada um dos seus personagens, mas você não tem uma moral geral. Por quê? De propósito. De lugar nenhum para algum lugar. É isso? É de propósito. Por quê? Porque o filme não quer te trazer uma moral. O filme quer fazer o que com você? Divertir. Ou seja, quer te tirar da meta. E você passa 2 horas, você nem vê. Passa 3 horas e fala assim, caramba, já acabou. Por quê? Porque tem tanta bomba. A Capitã Marvel explode tantas aeronaves. O Thanos é um louco de lutando e tudo. Você vê tantos heróis, você fica tentando contar. O Pantera Negra já apareceu, não apareceu? Não, já morreu fulano. Cadê fulano? Mas já apareceu, tá todo mundo aqui. A cena final, né, que junta todo mundo. Nem sabia que mais existia. Fala, meu Deus do céu. Então, é uma sobrecarga que você não consegue parar. Calma. Aí você vai ver um filme que ele é mais lento, que ele é um filme que é mais pausado. O filme ele está enaltecendo. Como é que foi o filme que a gente viu essa semana? De Volta para Casa. De Volta para Casa. Assistam esse filme, que ele é fantástico. Ele é espetacular. Espetacular. Assistam, De Volta para Casa. As cenas lentas. Assim, a mulher bonitas. fazendo o tear. Você tem vontade de morrer, porque assim, não passa. São 3 minutos a mulher no tear. Isso aí. Você que está acostumado a ver Marvel, de ver assim, a cada 2 segundos 300 mortes, você fica louco. Mas por quê? Porque ali ele quer mostrar o cotidiano. O nosso cotidiano não tem tiro toda hora, a não ser que você more em Israel ou você more em algum lugar assim. Lugar crítico. É interessante isso. Eu até anotei aqui no meu papelzinho para falar sobre isso. De vez em quando, vou assistir filme com algum amigo, até próximo. Nossa, mas está muito parado, não vai acontecer nada. E eu fico pensando dentro de mim, eu falo, gente, graças a Deus eu já tenho um pouco dessa compreensão. De olhar e falar assim, não, mas é exatamente essa a proposta. Porque se a gente não vai criando dentro de nós esse preparo para acolher bem um filme, a gente não vai conseguir aproveitar um filme que é muito parado, é muito lento. Mas
E isso também se acrescenta a essa dificuldade, a nossa vida que é muito agitada. Então, a vida já é agitada. Eu acho até um pouco bom quando eu pego um filme muito lento, porque você dá uma acalmada. Eu vou pesquisar aqui o nome de um filme que eu achei até interessante. É um filme bem parado, tem até um certo silêncio nele, assim, não é um filme muito... E eu gostei, tem uma mensagem ali no fundo, você fala assim... Você fica até pensando depois, caramba... Isso, para mim, é um filme que desperta algo na gente. Nem que seja uma reflexão. Você fala assim, eu não sei direito o que esse filme quis me passar, mas eu acredito que é alguma coisa boa e vai por ali. Então, é importante você também parar com isso de querer só tiro, porrada e bom, pipoco do trovão. Calma, assiste o filme, acalma o seu coração, não fica angustiado porque não está tendo escorreria e sangue. Eu acho que isso faz parte até do nosso amadurecimento, de aproveitar bem essas artes. Se a gente pensa na experiência do filme como uma fonte para nosso crescimento pessoal também humano, vale a pena fazer esse paralelo, né? Poxa, por que eu não suporto um filme que seja mais lento? De repente, na tua vida também, você não suporta o seu próprio dia a dia. Então, você está sempre em busca de algo que te agite, que te deixe... A solidão, ela maltrata. Sim, então, vale parar ali e falar, peraí, deixa eu olhar aqui para mim e pensar, eu preciso, então, aprender a ver as coisas de uma forma um pouquinho mais calma, enfim. Sim, então é por isso que Batman vs Superman é melhor do que Vingadores. Olha aí. Não, polêmica. Batman vs Superman tem uma dinâmica de uma mensagem muito interessante. Qual é a mensagem? Qual a mensagem que vocês perceberam? Cara, então, eu vou confessar que quando eu vou assistir coisa da DC, eu assisto igual um mongol, velho. Porque tem aquele negócio de criança. Eu tenho os quadrinhos lá em casa, né? Então, tipo, eu li o quadrinho, eu vou assistir o filme, eu fico assim, tipo, caraca, tá acontecendo em movimento e tal. Eu não tenho tanto esse... Com filme de super-herói, eu vou igual um mongol nós mesmo. Vamos analisar esse filme agora. Sua vida não vai ser mais a mesma, Rodrigo. Não vai ser mais um mongol. Batman vs Superman, ele vai trazer a relação do homem com Deus. Porque o que é o Superman? O Superman é um Deus. Toda a criação de Superman foi baseada na figura Cristo, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tentam deturpá-lo e querer fazer aquele beijo de rapazes. Por quê? Porque é a última porteira para segurar a moral e os bons costumes. Velho, ele é enviado de Krypton, é adotado, vamos dizer, ele é a um figura casal. de Cristo. Meu Deus, ele é a figura de Cristo. Olha aí, então, tá vendo? Assim, mudou sua vida. Ele é alguém que se entrega para a salvação da humanidade. Ele é alguém que está acima da humanidade, mas ele se faz como a humanidade. Ele não deseja ser o super-homem. Ele é o super-homem em prol de um fim. Mas, na verdade, ele queria ser Clark Kent. Ou seja, pegando a analogia, o Cristo, o verbo que se faz carne. Então, se a gente olha a vida do super-homem, a história do super-homem, a gente vê a vida de Cristo ali. Inclusive tem um filme que é uma história em quadrinho, que é A Morte do Superman, que eu não sei se você já viu, mas é que ele morre justamente... ele não morre, no final do conto, né? Mas assim, vamos dizer, ele parece que ele morreu e porque ele fala que é a única forma dele parar o Doomsday, né? Então tem esse sacrifício. Quem viu o filme... o Zack Snyder, né? Do Zack Snyder mostra isso. Então, tá ali. E Batman vs Superman mostra uma humanidade que deseja confrontar a divindade. A figura do Batman, nesse ponto específico, mostra esse confronto. Assim, você parece como Deus. A forma com que o Batman, ou o Super-Homem aparece, é sempre uma forma divina. A forma com que o Zack Snyder coloca é sempre uma forma divina. E a forma do Batman é sempre uma forma humana. Por que o Batman encanta tanto as pessoas? Porque ele não tem poder nenhum. Ele mesmo fala no filme, né? O poder é ter dinheiro. Né? Mas por que o Batman nos encanta tanto? Porque ele tem o que a gente chama da jornada do herói. O que é a jornada do herói? Ele tem um momento de descida e um momento de redenção. Se a gente pegar qualquer herói, a gente vai conseguir ver isso. Mas especificamente no Batman. Qual que é o momento de descida do Batman?
a morte dos pais dele. Então, o que acontece nesse momento de descida? Tem a alienação, ou seja, ele foge da realidade. Êxodo, o que acontece com o Batman? Ele vai para algum lugar treinar, né? Ele treina vai com o Ra's al Ghul lá, né? Pronto, ele vai A sair. Liga Então, dos o Assassinos. êxodo. E nesse êxodo, o abandono de si. Ele abandona quem ele é. Só que num determinado momento, e abandona os outros. Isso tá muito no Dark Knight Returns do... Como é que é o nome do diretor, cara? Que é a trilogia do Super-Homem. Do Christopher Nolan. Christopher Nolan, isso. Tá muito nele, presente isso, porque justamente mostra ele indo treinar lá com a Liga dos Assassinos, depois ele volta. Se você pega Batman Begins, ele vai dizer a jornada do herói, ele vai construir quem é o Batman. Então, ele desce até o abandono dos outros. Só que aí chega um ponto que é algo que dá um start nele, que é a conversão. O que é a conversão? Gotham precisa de ajuda. Ele percebe, peraí, eu preciso fazer algo pelos meus. Então, ele começa a subida. Qual que é a subida? Primeiro, retorno para casa. Olha que legal. Ele volta para Gotham. Assume a própria personalidade. Ou seja, ele vai lá, eu sou filho do Wayne, eu sou o Bruce Wayne. Só que não só isso, ele toma consciência da responsabilidade dele. Qual que é a responsabilidade dele? Eu tenho um treinamento e eu preciso fazer com que essa cidade seja mais segura para que não exista aquilo que aconteceu comigo. E aí chega o herói. Então, olha, fecha o cerco. Tem um estudioso que analisou todos os heróis, chamado Joseph Campbell, e ele cria a jornada do herói. São 17 passos. Só que eu esqueci o nome desse estudioso. Ele pega a jornada de herói de Campbell e transforma em 12 passos, que é mundo comum, chamado, recusa, o mentor, a travessia, os desafios, aqui dentro dos desafios, aliados e inimigos, depois a caverna, a provação, a recompensa, o retorno, a ressurreição e o novo mundo. No Batman não tem um novo mundo, porque é uma história que não é fechada, né? Ela se encerra. Você sempre vai ter vilões em Gotham, porque a DC precisa ficar fazendo história em quadrinho, né? Basicamente. Mas, tirando esse ponto, todos os outros realmente não... Até tem um novo mundo. Só que o novo mundo ele tem prazo curto. Sim, ele há uma nova Gotham, até aparecer o próximo. É o paraíso na Terra, né? Então, enquanto não chegar o novo mundo, o paraíso celeste, de fato, a gente vai ficar nessa jornada. Um novo coração. Opa, confessamos de novo. Só que não. Volta. Então, quando a gente analisa os quadrinhos, eles têm esse poder, porque eles foram criados para infundir valores nos jovens. Só que hoje, o que está acontecendo? Principalmente numa dinâmica sexual. A perversão sexual. Isso é até impressionante que o Harry Potter passa por essa jornada também, né? Assim, e está presente em vários filmes. Quem nunca escutou falar sobre a jornada do herói, se você pegar isso e parar agora e começar a olhar... Deixa eu pegar os grandes filmes. Você vai ver que a maioria tem exatamente esse roteirinho, assim, né? Se você quiser, assim, só te cortando, meu bem, se você quiser aprender sobre a jornada do herói, eu vou te dar um nome de um filme chamado Matrix. Matrix, o primeiro, ele resume toda a jornada do herói. Então, ele consegue no Matrix 1, né, ou Matrix, que é só o nome, ele consegue resumir no Neo toda a jornada do herói. Então, olha o filme, você vai aprender. Quer aprender mais sobre a jornada do herói? Veja Rei Leão, mas não o que fizeram. Agora, o Rei Leão, raiz, desenho. A jornada do herói está ali presente muito no Simba. Então, quer aprender sobre jornada do herói? Veja Aladdin. Star Wars também é muito claro. Então, tem muita coisa. Mas o que eu acho, assim, o mais atual, que eu acho fantástico, é Aquaman. Aquaman, ele mostra... Quem quer entender, quem tem aquelas perguntas, quem sou eu, o que devo fazer para ser feliz e tudo. Aquaman é o filme mais de teologia do corpo que eu já vi na face da Terra. Você é um Aquaman. Sim. Por quê? Porque mostra o homem que fugiu de quem ele era, tomou consciência de si e viveu a dimensão régia. Esse somos nós, esse é você que está ouvindo esse podcast. Você
pelo pecado, você, de certa forma, esquece quem você é. O caminho de conversão te lembra. E quando você vive a vida na graça, você vive a dinâmica régia, que é o catolicismo, que é a sua vida católica. Ou seja, ser como Cristo, ser um novo Cristo. Assumir a condição de rei, não um rei de poder, mas um rei de serviço. Então, quer aprender sobre essa dinâmica? Veja Aquaman. Vinícius, mas o filme não foi pensado assim. Não foi, mas isso é uma verdade eterna. Essa verdade ecoa no coração de todo homem. Ela, de certa forma, vai sair. E é bom você procurar um filme, já tendo encontrado alguns bons filmes, é bom que aquilo te ajude a crescer um pouquinho. Seja na vida moral, seja na vida espiritual, seja na vida intelectual. Enfim, um filme histórico, por exemplo, né? Aquele Dunkirk, sei lá como é que é o nome, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, Dunkirk, eu acho. E aí você vai aprender ali algo histórico que aconteceu, vai alimentar o seu imaginário, vai falar, caramba, como foi importante, como os soldados lutaram e como foi difícil aquilo. Não é um simples bobinho que vai aparecer ali, um mata, e enfim. Então, você pode aprender muitas coisas com um filme. E ainda daquele documentário que eu citei no início, do Brasil Paralelo, tem uma frase que é citada lá, não vou saber de quem que é, mas no fundo, quando nós vamos ao encontro de um filme, do cinema, nós queremos ouvir ali a voz de Deus. Olha só, ainda que você esteja querendo assistir Round Six, Senhor dos Anéis, ou Senhor dos Anéis não, Game of Thrones, porque somos humanos e porque somos também chamados a sermos divinos, por mais que nós estejamos ali no pecado, por mais que a gente queira só ver a tragédia, como a gente falava, eu quero ver o sangue, a tragédia, mas lá no fundo pode estar até bem enterrado, embaixo de algumas camadas de pecado, de ignorância. Mas lá no fundo tem um chamado divino que fala assim, poxa, eu quero escutar Deus. Quando eu comecei a entender isso, lá atrás, até um pouco assim, meio idiota, assim, né? Falando, não, você é bobo, Danilo. Eu lembro que eu ia pro cinema, eu fazia tipo uma breve oração ali, eu falo idiota assim pro mundo, né? Mas na minha simplicidade na época, eu fazia uma breve oração assim e falava assim, Deus, me fale alguma coisa através desse filme. Sei lá, seja de que filme fosse, porque primeiro, eu não queria perder tempo, no sentido de, eu vou ficar aqui só fazendo nada. Segundo, eu queria entender, poxa, eu estava indo assistir um filme. Eu queria aprender alguma coisa com aquilo. Repito, não no sentido utilitarista, que só vou fazer isso para aprender, não. Mas para sair dali melhor, como o Vinícius falava. E Deus fala em tudo. Quando nós compreendemos que de uma forma mais profunda, na vida espiritual, o Senhor está o tempo inteiro falando conosco. Se Deus fala através de uma cena que você vive durante o seu dia a dia, quanto mais Ele não pode falar através de um filme que é uma experiência incrível de arte, e você está ali e, de repente, o Senhor te faz uma revelação que você não esperava. Por isso que... E às vezes até era um filme meio ruinzinho. Poxa, não escolhi muito bem, Danilo, o filme, mas acabou que Deus falou. Ótimo, mas agora escolhe melhor porque Deus pode falar mais ainda. Como é bom você colocar diante de um filme com essa postura ativa, minimamente ativa, porque também você está querendo descansar um pouco, mas minimamente ativa, mas também atento ao divino. Não é mais do que um clichê, mas é de verdade. Eu falo assim, poxa, Deus pode vir falar comigo aqui. De alguma forma, Deus pode. Eu ia colocar isso quando o Vini falava da jornada do herói, né? Porque às vezes a gente pensa quando fala herói, a gente já pensa no Batman, no Superman, né? nos super-heróis, né? Em si. Mas... na verdade, o que a gente busca são essas virtudes heróicas nos personagens. Então, às vezes, um filme que aparentemente não tem o herói, né? Não um herói famoso ali. Um filme da vida cotidiana, de repente. Mas nós buscamos essas virtudes heróicas. É isso que fala o nosso coração. Isso. Então, uma sugestão, né? Um conselho assim, para quando a gente for assistir o filme, é buscar mesmo analisar nessa perspectiva que você falava. Qual personagem fala comigo hoje? Porque pode ser que você assista um filme ali várias vezes
e nem seja o personagem principal que de fato ressoe para você naquele momento, né? Às vezes é um personagem secundário, escondidinho ali, mas que naquele dia é o que te chama a atenção, é o que confronta algum aspecto da tua vida, que te faz, né, crescer, que faz ser melhor. Sugestão de filme, né? Veja Black, um filme indiano. Uma caixa de lenços, por que gentileza. é, assim, um filme que Esse vai aí nem fazer... eu conheço. Esse vai fazer você pensar, assim, na sua Não, vida. seminário ia ser. Ele é Dá uns fantástico. 3 episódios de porque, podcast. assim, qual que é a dinâmica do filme? É a história, é baseado em fatos reais de uma menina que nasceu surda, cega. E ela tem... E muda, né, no caso, porque como surda e cega, acaba não tendo como reproduzir. Ela ainda consegue reproduzir alguns sons. Mas... e ela tem um professor que acredita nela. Então, assim, às vezes você que é diretor de alguma escola, né? Vai ter reunião no começo do ano, né? E tem toda aquela... Vamos juntar os professores, pega esse filme e vamos conversar sobre esse filme. Deixa eu Vai dar um ser amigo muito secreto, melhor do que faz ficar um- fazendo aquelas Você baboseiras. que mexe com essas coisas de vocação também, esses negócios aí, não sei se alguém aqui, Deus. né, mexe com essas coisas, mas fala muito de nós, né? Então, é um filme que realmente Esse vale é a o pena. Black ou o Caixa de Lenço? O Black. Black não, é a caixinha porque de- tem que porque a assistir caixinha com de uma lenço. caixa de lenço. Eu achei que era um filme em chinês, a Caixa de Lenço. Eu Caixinha falei, de leite, ó. caramba. Caixinha de leite, ó. Não, então, asiático, o né? Black, ele vai falar, não vou contar aqui porque é necessário ver mesmo, mas cada vez que você vê, você pode se identificar com um personagem. Pro Vinícius ter segurado o spoiler, porque o negócio... Não, ele é muito bom. Sabia Ele é que muito você bom. ia se dedicar. Eu falei Ele é- que eu acreditei em Nós você. assistimos, acho que umas 5 5 ou 6 vezes. Mas assim, é cada muito vez. bom. Um outro filme muito bom que vai falar sobre a resiliência do homem, Whiplash. Um filme muito bom que vai explicar sobre como você não pode parar nos primeiros erros, até onde você deve ir. Está na minha lista. E tudo. Um outro filme que não tem tanto, não é tão conhecido. Na verdade, foi conhecido e tudo, mas ele tem uma narrativa mais lenta. O Despertar de uma Paixão, que foi o que a gente Muito fez. bom, muito bom. Foi a nossa o primeira seminário. experiência de seminário aqui no Instituto, gente, com alguns casais. Sério, a gente ficou. O filme devia ter 1 hora e pouco, menos de 2. A gente ficou quase o tempo do filme conversando sobre 2 pessoas, 2 personagens ali do filme. E foi incrível. Isso que eu falei, vai vir um pouquinho do pós-filme, mas a gente volta nisso já já. Eu tenho uma outra sugestão também, porque às vezes a gente pensa em filmes que nós já vimos, né, com um olhar diferente. Então, vale a pena olhar para esses filmes. Tem um que é a Sessão da Tarde, assim, que provavelmente você já assistiu. Lagoa já, Azul. não tanto assim. Foge. Mas Renuncia. 2 Vidas. Né, um filme excelente, Sessão da Tarde mesmo ali, já deve ter passado incontáveis vezes. Né, um filme excelente com Bruce Willis, que dá para analisar muito também a nossa caminhada cristã. Um outro filme que vai falar sobre a pessoa, o entendimento de quem se é, a alienação e tudo, é o Show de Truman. Esse é É antigo. um filme... Esse é antigo. Esse é Sessão da Tarde antigaço, também. mas Muito bom. Muito bom. Vou dar uma sugestão também que eu assisti tem pouco tempo, porque, assim, eu não... É até engraçado, é porque eu tô no podcast, porque não era pra eu estar no podcast de Tá filme. aqui porque você é o dono da bola, né? Exato. eu Eu que sei. tenho a bola, né, pra jogar. Você é o dono do É o dono do microfone. microfone. Mas, porque assim, eu não tenho costume, eu não gostava de assistir filmes, né? Porque, só antes de eu... Pensando nessa questão do divertimento, eu cresci jogando videogame. Então, pra mim, se fosse pra ter essa coisa ativa, um filme Investimento nunca é o vai chegar videogame. perto de um videogame. Porque no videogame, eu falava assim, eu estou fazendo algo no Você videogame, controla a né? história, No né? cinema eu tô lá vendo o Capitão América jogar escudo e bater em todo mundo e voltar pra ele. No videogame eu tô jogando. Então eu sempre tive um problema, assim, com filme, né? E tem pouco tempo que eu comecei a... Então esses filmes mais lentos, até vocês estão falando aqui, eu falo, cara, eu não tenho esse problema, porque como eu já tenho essa coisa da vida mais ativa na minha infância e adolescência ser o videogame, o filme, justamente pra mim, os filmes bons eram esses filmes mais... Tipo, vou pensar aqui e tal. E um filme que eu assisti agora, ele é de 99, sei lá, eu até lembro que eu coloquei assim, a Monique não gosta muito de filme antigo, né? Aí ela, nem importa se é bom, mas a imagem pra ela, abomina. né? Mas
Cara, o título é muito grande em português, em inglês eu não sei, mas é Sonhos... Cara, como é que é? Uma Noite de Verão. Não é isso não. É Brilho de uma Mente... Cara, como é que... Brilho de uma Mente Sem Lembranças. Sem Lembranças, isso. Eu tava tentando aqui... Cara, esse filme... Quando eu terminei de assistir ele, eu parei assim e... É com Jim Carrey, cara. E eu vou falar o enredo, assim, só porque... Basicamente, existe uma clínica que é capaz de apagar as memórias de uma pessoa em relação a outra. Então, por exemplo, você terminou um namoro, você pode apagar todas as memórias que você tem em relação àquela pessoa. Só que o filme ele mostra o processo da cabeça do Jim Carrey, porque é um processo rápido. A pessoa dorme e eles vão apagando. Então o filme se passa, né, nas memórias sendo apagadas e elas têm que ser redesenhadas. Então é muito assim, porque tem uma memória que ele ainda se lembra como que era e de repente aquela memória tá sem a ex-namorada dele. E aí, no início, ele vai apagando aquelas memórias ruins, né? E ele vai ficando feliz. Só que conforme você vai avançando no tempo, ou seja, voltando no início do namoro, ele começa a apagar as memórias boas. E isso causa uma aflição no personagem principal que, cara... assim, pra mim, eu assisti esse filme e eu tenho vontade de assistir de novo, inclusive, Então é uma recomendação, é um filme antigo, com o Jim Carrey, é bem leve, ele não... né? E dá pra dar uma chorada, dependendo aí, se você... Caixinha de lenço. Isso aí que achei que é um Caixinha novo de filme. lençol. Caixinha de É o lençol. selo, esse filme aqui é Caixinha de Lenço. Eu vou sair daqui e vou assistir Matrix, que o Vinícius já tinha um tempo. Bora que eu... assistir todo mundo falou- aqui, então. Você vai escutar esse podcast, provavelmente já vai ter vivido essas experiências. Vamos assistir um bocado de filme até ser lançado o podcast. Então, o Vini falava do Show de Truman, né? E me fez lembrar do que nós comentamos antes. É um filme que o diretor é católico, né, e tem coisas intencionais ali. Se você olhar, só um spoiler, né? Mas o nome da barca, né, na qual ele, enfim, vai para o final do filme, é Hail Mary. Então, Ave Maria ali. Então, tem várias associações assim interessantes. Legal. O jogo Eu de lembro luz, que eu vi, tipo né? assim, trechos desse filme quando era criança, alguém estava assistindo, enfim, na casa de uma tia minha de consideração, eu acho que era essa. E aí passou, sabe, flashes ali daquela época do VHS ainda. Mas eu nunca parei para assistir do começo ao fim esse filme, não. Então, assim, se forem assistir, né, prestem atenção aos detalhes, assim, o que está escrito no broche da menina, de onde que vem a câmera, o nome da câmera que cai do céu, né, coisas assim que falam da fé. E assim, Laila, tem aquele livro que chama Como Ler Livros, né? Ler livros, o modo virado. E o Adler, ele basicamente põe 4 níveis de leitura. E aí, qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui? Ele fala que você tem uma leitura... Primeiro que você vai fazer... O primeiro nível, né? É saber ler, basicamente. O segundo é você fazer uma leitura rápida do livro para ver se é um livro interessante. O terceiro é você fazer uma análise mesmo daquele livro. E o quarto seria você comparar esse livro com outros livros. Resumindo, obviamente, que é um livro de 700 páginas, sei lá. Eu tô resumindo bastante. Mas eu acho que com filme também, porque às vezes a gente vai falando aqui, a pessoa fala, vou ter que assistir filme com um caderno do lado. Mas não é isso que a gente quer, né? Mas também, sabia? Abre um parênteses. Não, mas então, eu acho não que... é isso, obviamente, tipo assim, você não precisa ir pro cinema com um caderninho, mas às vezes eu até anoto no celular, assim, no aplicativo, enfim, numa folhinha, caraca, essa frase aqui, esse momento, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas é porque, assim, o que eu tô falando, por exemplo, você vai pegar o Show de Truman. É muito difícil que eu assistindo, vamos dizer assim, pela primeira vez agora, porque tem tanto tempo que eu vá perceber tudo isso. Não vai, e aí, não às vai. vezes, quem tá escutando fica tipo, mas o que a gente tá falando é... Cara, assiste uma vez primeiro. Você gostou do filme? Assiste uma segunda que você vai perceber que esses detalhes começam a aparecer. Ou assiste não com a é Laila, esperado. né? Ela vai pausar, olha aqui, olha aquela câmera. Vai mostrando. Mas assim, não é esperado que numa primeira vez que você tá vendo o filme, porque a primeira vez, até o Vinícius estava falando, você vai pegar o enredo, basicamente, e os personagens principais. Depois você começa a perceber, você fala, cara, tem esse outro personagem. Sem dúvida. Então, filmes bons, eles são feitos para serem assistidos mais de uma vez. E entra aqui também o que é legal do pós-filme, né? A gente falava da experiência do filme como um todo. Eu lembro de novinha, assim, não podia ir pro cinema sozinha, não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para comprar o ingresso. Então, o ingresso era pipoca, né? Então, o pai de uma amiga minha, a gente estourava pipoca em casa. Olha que pobreza, né? Estourava pipoca em casa, botava na sacola da Riachuelo para fingir que tava chique no shopping, né? E era a sacola da Riachuelo era cheia de pipoca, né? Então, e era assim que a gente ia pro cinema. Então, uma experiência mesmo ali. Mas o que eu quero dizer? O Vinícius sabe disso?
Nem sei, Não né? Ele sei. deu uma saidinha aqui. Que levava pipoca para o cinema na sacola de Riachuelo. Não sei se ele lembra disso. É importante, a gente de casar tinha que ter contado isso pra ele. Mas fica legal também o convite para a gente fazer o pós-filme, né? Então, Achei que era pra ir pro exatamente, cinema com se a gente sacola. não consegue pegar, né, sozinho, Sim. todas essas nuances, então aproveita para ser um momento ali de conversar sobre virtudes, de conversar sobre a sua vida. E às enfim, vezes você de pode ter partilhar até a vida. um guia nesse pós-filme. Antes de falar isso especificamente, esqueci. Eu ia falar sobre algum ponto. A Imago Day e o de Campus indicação. Feeder vão lançar aí Vamos, uns pós-filmes. uns momentos interessantes de assistir. Guia de filmes. Lembrei, era indicação. Gente, sério, fala de musical. Tem gente que não gosta de musical, tem gente que nunca nem assistiu, mas acha que Deus me livre. E eu sou uma daquelas pessoas que nunca tive muita experiência com musical, nem na vida real, nem no filme, né? Em filme, formato musical. Mas eu lembro que uma vez eu estava na casa de uma pessoa e aí um colega falou assim, um conhecido, vamos assistir um filme? Vamos. Aí, isso era um domingo, à tarde, aí ele colocou um filme, chamava Os Miseráveis. E é famoso, pelo menos o livro, né? Vitor Hugo, Os Miseráveis e tudo. Acho que é até um dos maiores livros do mundo, inclusive. Eu tenho ele aqui em volume único, maior que um travesseiro, é um negócio enorme. Um dia eu pretendo ler. E aí ele colocou aquele filme, eu falei, tá bom, vamos assistir um filme, Os Miseráveis, deve ser muito bom. De repente, a primeira cena do filme, começa o pessoal cantando uma música. Pam, pam, param, tam, tam. E aí legal, beleza, né? Não tinha me tocado ainda o que estava acontecendo diante dos meus olhos. Get E aí, down. Isso. E aí sai. Eu falei, bom. Aí, de repente, no comecinho, vai lá, o personagem principal Jean Valjean. Bate na porta de um padre. E aí, ele troca 3 palavras, de repente começa a cantar de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Que cantoria. Aí, quando foi na terceira música, eu comecei a entender que aquilo ali era um musical. Mas foi até engraçado, porque dentro de mim veio ali um sentimento de, meu Deus, é um musical, sério? E aí, mas eu já estava tão envolvido com a história. E, gente, sério, é um filme incrível. Tem até uma versão que não é musical, ou 2 versões que não são musicais. Que muito bom também, fiz questão de assistir depois. E simplesmente, eu já assisti esse musical, o Miseráveis, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. É simplesmente incrível, porque é muito bem escrito, feito o filme, as músicas são muito boas, as letras, as melodias, enfim, os personagens mandam muito bem na interpretação ali. E é um filme muito bom. É tipo nível La La Land? Eu não assisti La La Land, não. Não assisti La La Land. É interessante tocar nesse filme específico, é um filme que eu gosto muito, porque ele tem... para você ver o filme, você precisa entender algumas coisas. Exemplo. La La Land, é? Não, La La Land não. La La Land não. La La Land não. La 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 Land Land não dá, só sentar mesmo. Vinícius ficou ofendido. Mas é porque, assim, os 2 personagens, o protagonista e o Jean Valjean Javier. eles são, na verdade, a retratação do Vitor Hugo da mesma pessoa. Só que um é regido pela misericórdia e o outro é regido pela justiça. Tipo, É o nosso conflito o Clube da interior, né? Luta, então. Isso. Então, no caso, ali mostra o que é uma pessoa quando ela só acredita na justiça e o que ela acredita só na misericórdia. Como é a relação? Então, o filme é todo baseado nisso, nessa luta. Então, o Vitor Hugo quer mostrar, com a história em si, a luta interior em cada homem. Que em cada homem existe um Jean Valjean e um Javier. Onde eu tenho desejo de justiça, mas também tenho desejo de misericórdia. Como que eu devo lidar, então, com as 2 situações? É muito Quando profundo. você sabe disso, aí você já vai um pouco mais aberto para o filme. E aí, quem gosta de teologia do corpo tem obrigação de ver. Por quê? Porque uma cena final lá específica, não vou falar qual, porque você tem que ver, mas ela retrata o que é o céu e o casamento na mesma cena. Que é algo assim, é de uma sensibilidade,
Aquele louca. filme foi muito, sabe, assim, as letras, os personagens, a interpretação, o choro, Tem a que ser um cena. musical ou pode ser o... Origem, o outro história e também- os destino, outros são né? muito bons. Fala outro é de muito origem, bom. história e destino do homem, A né? redenção Do homem, ali do princípio, do homem É muito histórico ali bonito, da fala de redenção. sacrifício, fala de... O musical, ele, a meu ver, ele é interessante, por quê? Porque ele trabalha em você sensibilidades que Isso. o outro filme, ele deixa um pouco a desejar. Apesar dos atores, né? A gente tem a Uma Turma, Sim. que é uma das grandes É aí. aquele, o Tem a ator Nilsson. do Wolverine, não é? Não, é o principal? Hugh Jackman, que Ah, tá Hugh no, Jackman, no, isso. no, Na música. no musical. Porque é o Hugh Jackman, a Anne Hathaway, tem... Quem mais? Tem uma galera de peso tem aí. o que fez o Gladiador, esqueci o nome dele, que ele é o Javier. Então, Javé. Javé. eu tava assim... Javé Javé. e Jean Valjean. É porque é outra língua. Então, vale muito a pena porque a forma cantada A gente falava da música, né? A música suscita esses sentimentos, a cena e... é porque ela faz uma associação especificamente com a liturgia. Porque o músico, ele cansa, é verdade, ele cansa. Chega assim, quando você está um determinado momento do filme que você fala, cara, não precisa mais cantar, vocês já cantaram tudo. Eu cansei na Bela e a Fera, velho. Não, então você vai cansar muito mais rápido. Ó, eu vou te falar que, particularmente, eu não cansei, assim. Tanto é que eu inclusive, assisti de novo sozinho. Assisti de novo com algumas pessoas, mas assisti de novo sozinho. Porque aí vai da experiência também pessoal, não é isso, não é o ponto central do que a gente quer citar aqui. Mas, sério, até a última cena, não vou falar qual que é, mas quando ela chega ali na igreja, tá aquela pessoa ali, eu falo... E aí começam a cantar. Mas aqui ele faz isso, Não vou falar quem isso. é. Não falou Mas assim. eu falo assim, caramba... Se eu não fosse goiano, durão assim, era um filme caixinha de lenços, porque muito bom. Mas eu lancei o selo. Eu vou assistir aqui, eu tô falando que eu não gosto e tal, mas... mas vale a pena. É importante vale a também, pena. porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou entender nada, mas você tem que começar justamente Isso. de um ponto zero, que se você não gosta, tipo, É um não desafio, tenta ter esse desafio. olhar. E é bonito, assim, a interpretação especificamente da Hathaway, né? Que fez a Mulher filha Gata dele? e tal. Não, que é a Fantine. Fantine. A Fantine, tá. A interpretação que ela fez, né, da cena dela, porque, assim, quando você vê o filme sem ser o musical, a Uma Turma, ela faz uma interpretação muito boa. Mas a Hathaway, quando ela faz a interpretação da Fantine, é outra coisa. Você sente a dor da personagem, assim. Você fala, meu Deus. E ela te leva a uma dinâmica assim, o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Assim, essa situação específica. Como eu entraria nela? Sim, agora eu vim pesquisar aqui a Fantine. Meu Deus do céu. Tem frases aquela... muito marcantes, né? Que falam Meu muito Deus. da nossa história, assim, também, dessa tensão entre vida e morte, né? Entre realmente É uma história incrível. a entrega, assim, mortífera e a ressurreição. E aqui a Laila levantou uma bola que são símbolos, né? Eu acho bom a gente também falar num podcast que fala sobre já são filmes, 2 horas de episódio, né? Um pouquinho. Mas assim... Você parte aí e faz uma série para escutar. Você vê Round 6, você vê. Não, mas esse aqui é o primeiro do ano. Então tá abrindo o ano aí dos podcasts. Vale a pena. E as pessoas vão estar todo mundo de Animado, recesso de férias. ainda. E se não ouvir, você vai perder. Então, Gente, melhor pega uma você louça ver- grande aí pra lavar e arrocha. Pronto. Mas é bonito quando você consegue ver a simbologia. Quais são os símbolos que estão por trás? Então, vou falar aqui, eu quero que vocês digam o que vocês veem. Quando eu falo céu, Nuvem, símbolo. o que vem? Céu. Sim. Falo céu. Você vê Eu assim, penso nuvem, em Deus, o que eu vem? penso em nuvem. Deus, você, Rodrigo. É o paraíso, algo elevado, maior do que a gente. Azul, a cor azul. E encontro. Encontro. Pronto. Tá vendo que eu disse só uma palavra, mas essa palavra gera valores em vocês diferentes, mas que tem coisas que são próximas. Né? O encontro, o céu, a eternidade, tudo. Então, esses símbolos são muito importantes para se entender. Por exemplo, o que representa o deserto? Acho que é A solidão. a secura, a solidão, o afastamento. Uma jornada pessoal, né? Algo seu, assim, tipo. Perigo. Perigo.
mais voltado para a morte do que para a vida. Pronto. O deserto, ele tem uma simbologia de autoconhecimento. Porque no deserto não tem nada, é só você. Então, é necessário o autoconhecimento. Então, quando você vê num filme que tem um deserto, o personagem está ali fazendo uma jornada de autoconhecimento. Já viram cenas que tem... O Luke Skywalker passa por isso no iniciozinho, né? O planeta dele, na verdade, é um grande deserto. A gente vê muito isso em faroeste, filmes de faroeste, quando o cara acaba e ele vai andando no vazio, assim. Por quê? Porque ele está numa jornada. Aquele feno. Mas ele vai, assim, acaba o filme e ele andando assim, rumo ao deserto, né? É um ponto. Outra simbologia que fala sobre autoconhecimento, e isso acontece muito no filme Rei Leão e nos desenhos, é quando o personagem entra em locais muito fechados, com raízes caverna e tudo. Então, é o descer às profundezas. Legal. Ali é uma forma visual de dizer, ele está descendo às profundezas. No Aquaman, né, a cena onde há a virada, a conversão dele, é uma cena onde ele desce até as profundezas. Então, toda vez que você vê isso, peraí, então, está descendo às profundezas. Então, é um símbolo de que isso serve não só para o cinema, serve para a poesia, serve para todas as artes. Então, você vai ver um quadro onde se tem um jogo de luzes. O que é a luz? O que são as trevas? Então, qual é a dinâmica, né? A gente tem que aprender isso para poder até interpretar. É mais do que interpretar, mas ter uma experiência mais completa com aquele tipo de arte. Seja no caso do cinema, do filme que nós estamos falando aqui, ou até mesmo de um quadro. Eu mesmo ainda não tenho tanto essa capacidade, mas é algo que eu venho construindo. Posso até fazer uma propaganda aqui, né? Mas Vai lá, por favor. O Vini começou, né? Nós começamos no Imagodei, mas especificamente o Vini que faz. Tem um podcast, já que estamos falando de podcast, Entre o Evangelho e a Arte. Né? Então, que é exatamente obras de arte ali que ele analisa, trazendo um pouquinho da TDC também, vale a pena Qual acompanhar. Qual podcast? Como é que é? Entre o Evangelho e a Arte. Está no Spotify, no Apple Podcast vocês, também. Né? Tem sim. Então, Imagodei TDC. Pode Então, encontrar. se sobrar um tempinho do nosso episódio, vai lá, escuta. Depois de 3 dias você ouviu esse episódio. Se você não tenta pegar essas coisas e entender, assistir um filme é como, sei lá, combinar aqui de jogar bola e levar uma bolinha de gude. Não vai ser tem uma futebol. experiência completa. Você tá no campo, tem uma bola, tem as pessoas, mas o futebol em si não Bola de acontece. meia, né? Então, Se ninguém sabe jogar, é um jogo horrível. E aí você pode, mas foi legal, a gente se divertiu. Mas não foi um jogo como ele deveria ser. Então é a mesma coisa. Boa analogia. Você vai assistir um filme, até foi legal o filme, mas você ainda não conseguiu viver tão bem aquele filme como poderia. Do mesmo jeito que você tem alguém muito bom no futebol, geralmente fica sem graça, né? Então você pode pegar um diretor excelentíssimo e se você é ruim, cara, vai... Ou então você está assistindo com outras pessoas, eu até falava na nossa experiência que a gente teve de um debate e tudo, após o filme. Eu falava assim, poxa, às vezes a gente não tem nem com quem conversar. Você vai conversar com uma pessoa e fala assim, poxa, esse filme foi bom, né, cara? Ele, foi ótimo, foi maravilhoso. Esse filme foi incrível. Aí você, tipo assim, quer algo a mais. E fulano de tal? Pois é, você viu fulano de tal, foi ótimo. Foi incrível. Foi maravilhoso esse filme. É massa. Foi massa. É massa, aí você, né? Tá. Foi macarrão. Mas é bom quando você consegue ter uma vivência um pouquinho mais elevada de... eu acho até uma palavra um pouquinho inadequada, consumir um conteúdo. Eu acho que é uma palavra um tanto assim, é mais do que consumir, é você viver bem aquilo ali, experienciar aquele filme, aquela arte. O último elemento, né, para a gente partir para os finalmente aí, mas elementos interessantes são cores. Já perceberam que no momento de redenção do personagem, qual é a cor que é usada? Branco, ela mostra uma dinâmica de alguém que vem me salvar. Ou Dourado. Um amarelo. Você vê assim, um pôr do sol. Você vê muito assim, né? Já tendo spoiler, todo mundo já viu aí do Homem-Aranha, né? O novo? O novo. É porque tem, já mostra essas cenas. Ver, mas é daquele tipo assim, será tem aquela cena assim, é o nascer do sol. O que é o nascer do sol? É o momento de mudança. É uma esperança, é algo que, vamos lá, vai vir algo novo. O que é o azul na arte? É a paz, peraí, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O que é o vermelho? É guerra. É a guerra, luta. É a luta, é a paixão, então é a vivência das paixões. Legal. Então tudo isso é colocado. E a gente, essas ideias, elas são usadas até pelo marketing. Vamos ver um exemplo. Quais são as cores, não é fazendo propaganda não, mas quais são as cores do Subway?
Verde e amarelo. Amarelo e verde. Eu não lembro o sanduíche. Fecha o olho aí e lembra o sanduíche pra você ver se não aparece. É mesmo. Você- É porque o que? É como se fosse Alface, o É para pão ali. você mostra no seu símbolo O que você o que faz. você vai fazer. McDonald's. Qual que é a cor? Vermelho e amarelo também, né? Fecha os olhos e vê se você não consegue ver um Big Mac. Ketchup tipo e a isso. batata. Entendeu? Porque pensar naquelas cores, para você ter uma ideia, o tanto que eles levam a sério isso, o McDonald's na Europa, ele não é vermelho e amarelo. Especificamente na França, mas na Europa também. Em toda a Europa. Ah, é? Ele é verde e amarelo. Por quê? Porque quer dar a ideia de sustentabilidade. Olha que loucura, porque para eles é importante a sustentabilidade. Então, eles pegam isso. Isso Há vai toda pro uma filme. análise. Tudo isso vai para o filme. Toda essa análise vai para o filme. Se você vê Senhor dos Anéis, você vê o Gandalf. Ele começa cinza. Por quê? Porque o cinza é uma dinâmica de sacrifício. E aí depois, tanto é que ele Volta branco. vai lá, tem um momento no filme, quem não viu não vou falar e tudo, mas em outro determinado momento ele aparece branco. Por quê? Redenção. Régio. É algo de Reinado. divindade também, assim, alguma coisa, Divindade, né? exatamente. Algo mais elevado. Então ele Hobbit sai... ali voltando pro condado, né? Então toda aquela dinâmica amarelada ali. Isso, então assim, estar atento às cores também. Peraí, por que foi colocada essa cor? Vinícius, como é que você sabe tudo isso? Porque aí você vai criando mecanismos na sua cabeça. Peraí, por que colocou tal cor? Pesquisa, peraí. O que significa tal cor? O que é tal coisa? Estar atento porque você vai ter uma experiência muito melhor com o filme. Você vai tirar elementos muito maiores. O final do Senhor dos Anéis, ele é todo amarelo, né? Dos elfos entrando nos navios e, enfim. As águias, a própria dimensão das águias. O que é a representação da águia na simbologia? A águia, ela mostra, primeiro, um ser régio. Segundo, um ser que tem visão do todo. Que vem do alto. Vai salvar. Então, por isso que, assim, ela dá a dinâmica no Hobbit da providência de Deus. Ou seja, todo momento que vai acontecer, né? As águias estão vindo. O que é isso? É a providência de Deus que está vindo. Elas aparecem na batalha final também do Senhor dos Anéis, né? Elas também têm um papel... No momento chave. Por quê? A providência de Deus que chega no momento chave. Quem traz o Gandalf? As águias. É o momento chave. Então, você vai vendo isso. Um outro símbolo interessante. O que é a borboleta? Borboleta é tipo assim, do nada aparece uma borboleta voando, né? Eu já sei, eu imagino que alguma coisa vai acontecer, de bom. Então, o símbolo cristão, um dos primeiros símbolos para representar a ressurreição era a borboleta. Olha. E ela aparece de forma muito sutil no filme Eu Sou a Lenda. No momento onde gosto daquele filme. vai É a tudo tatuagem, estourar, aparece a borboleta assim do nada. Por quê? Porque Não tinha nada pra colocar naquela cena. Não, para mostrar que ali está tendo uma redenção, uma ressurreição. É maravilhoso quando a gente consegue ver um filme assim de forma um pouco mais completa, né? Tem um sacrifício do Will Smith, né? No final. Obrigado por contar aí o final. Tem a, Tá zoando. tem a borboleta na tatuagem de um dos zumbis que parece que vai dar Na certo. porta. Na porta tem no vidro que vai estourar, aparece. É assim, dirigindo para o nosso final do episódio, né? Já passamos de 3 dias, 3 noites. Eu lembrei de 2 outros pontos que eu tinha anotado. Como é ruim a sensação de frustração quando você quer assistir um filme bom e se depara com uma coisa assim ruim. E às vezes no maior ou no menor grau. Por exemplo, pode ser um filme de uma baixa qualidade, um filme que você olha e não tem uma história, não tem um começo, meio, fim. O filme que eu tive essa sensação foi Fratura. Acho que é na Netflix ou no Prime, enfim. Em português seria Fratura o nome do filme. Acabou o filme, eu falei... É daquele filme que você chega nem no final, você fala assim, não, eu não vou continuar assistindo, não. Eu vou parar de assistir esse filme, tá muito, muito ruim. E aí você vai até o final com a experiência de que alguma coisa vai acontecer e aí piora. Fica muito mais ruim. E pode ser também, às vezes, um filme que tem um detalhezinho que poderia mudar. Por exemplo, a gente falava da cena do nudez, que poderia ser desnecessário. O filme é muito bom, mas tem aquele ponto ali... O final de Lost, Tem um filme que
Chama Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, da Netflix. É bem legal, um filme eu gostei de assistir, já assisti umas 2 vezes com outras pessoas. Mas tem um ponto ali que tem uma hora, não vou falar muito, vou dar um pequeno spoiler, mas não vai saber muito bem. Tem uma hora que a mulher pede um rapaz em casamento. Aí você fala assim, poxa, mas estava tão bom o filme, mas um detalhezinho assim que não precisava, porque tem todo um papel do homem, e aí aquilo ali é uma espécie de semente do tipo assim, homem e mulher é tudo igual e pode fazer o que quiser, sei lá, mas não é capaz de destruir o filme, ao meu ver, né? É um filme muito bom, vale a pena assistir, para quem gosta de livros, de literatura. Então, tem alguns filmes que, seja num ponto específico, ou seja num filme inteiro, é ruim. E aí você fica, poxa, eu poderia ter gastado meu tempo com outra coisa, ou até mesmo lendo um livro ou assistindo outro filme melhor, né? E, enfim, a gente vai chegando ao final. Eu sei que ficou faltando a parte do pós, mas realmente... O pós você vem viver aqui no Instituto Campus. Debate muito interessante. E assim... Pode ser conduzido esse debate. Foi mencionado. De forma objetiva, procurem pessoas... Você não vai saber identificar sozinho, né? Eu não sei, por exemplo, igual eu falei que eu com cinema sou péssimo. Então procurem pessoas que estudam de verdade isso. O Vinícius estava dando aula, que a Laila também... vão lá no perfil deles, perguntem. O Danilo também gosta bastante, então procurem eles aí pra... fala um filme bom aí sobre cachorro. Eles vão ter algum. Isso. A gente até fez uma postagem recente com 5 filmes, né? Que tem Aí, ó. relação com a TDC, com a teologia do corpo. Cachorro Beethoven, 1, 2, 3, 4, 5. Achei que ia ser pai de pet. Scooby-Doo. Enfim, então procurem mesmo, seja para escolher um filme, depois para fazer uma análise, né? Percebam isso, tem filmes que realmente vale a pena ser assistidos 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Mas assim, gente, muito obrigado pelo papo, por ter aceitado o convite, pelo Danilo lá de casa aqui, mas pelo seu tempo também, né? Ter se disponibilizado. Espero que vocês possam voltar, mas às vezes o pessoal da rede pede muito para fazer com vocês episódios. E é isso, assim, muito obrigado mesmo pela disposição em ter vindo. Então, se vocês quiserem deixar umas considerações finais, um recado pro pessoal. Eu queria deixar uma consideração final de que nem foi falado, porque a gente fala de filme, existem muitos filmes bons, mas quando a gente fala da fé, especificamente da nossa fé, cara, como foi bom para mim, e eu imagino que possa ser para você também, assistir o filme da Vida dos Santos. Sério, lá meados de 2013 para 2014, foi quando eu comecei a ter contato com esses filmes. Na época tinha o filme O Papa Bom, de João 23, São João 23, no Netflix ainda. Aí sumiu. Cara, esse filme é muito bom. Eu já assisti... Foi assim, acho que foi... Não sei se esse foi o primeiro, mas logo na sequência eu assisti Felipe Neri. São Felipe Neri é incrível. Assisti São Padre Pio. Assisti Santo Antônio também. Cara, são tantos filmes bons, bem feitos, que vai inspirando a nossa vida. É aquele filme que você olha e fala assim, caraca, eu quero isso para mim. Eu quero ser santo. Especificamente falando sobre a fé, a vida não se divide, mas, né, dando um enfoque maior sobre isso, sobre esse ponto, é muito bom. Assista também bons filmes religiosos da nossa fé, porque sua vida pode não ser mais a mesma. E Deus fala bastante também através da história desses homens, dessas mulheres que viveram e deixaram o seu rastro luminoso nessa terra. Bom, a gente que agradece, né, pelo convite, agradece o convite. Realmente, se deixar, né, o papo vai embora aqui, né, continua. Mas é muito bom, né, Mas poder... a gente tem que assistir Matrix agora, a gente tem que sair. Então, Por favor, assistam Matrix. Mas é muito bom, né, poder ver que realmente a cultura, a arte, tudo aquilo que o homem, enquanto pessoa racional, é capaz de produzir, fala ao nosso coração, né? Então, se nós soubermos viver esta vida integrada, nós conseguimos escutar a voz de Deus em meio ao nosso lazer, em meio àquilo que também nos ajuda a descansar e nos preparar para seguir a missão. Então, muito obrigada mesmo. Eu agradeço, é sempre bom estar aqui porque a gente está em casa, né? Então, a gente fica à vontade, é sempre maravilhoso estar com os irmãos. Quero convidá-los, né, a conhecer o nosso trabalho, @imagodei_tdc, então, o nosso perfil no Instagram e a nossa página, nosso canal no YouTube, que eu sempre esqueço. Centro de Estudos Imago Dei.
Pronto. em Teologia do Corpo. Assistam lá, Vai achar o acompanhem. nome E melhor. eu quero já fazer um convite a todos, né? Ano que vem. Pelo Instagram tem Sim, o link na lá, bio do né? É Instagram mais tem fácil. o Então, podcast do canal do YouTube. Tem Bota no tudo lá. Google também que Tudo você lá. vai achar. segue tudo lá, consuma tudo também. E aí, chamar vocês para participar no ano que vem do congresso Teologia do Corpo, Cultura da Vida, que vai acontecer no Carnaval. Então, nada de pular bloquinho de Carnaval. 2022. É porque esse episódio vai sair em janeiro já. Pronto, Então, então... Mês tá que em vem, dezembro. é Mês isso que- que... Sai bem no iniciozinho, mas... Finalzinho de fevereiro, início de março, nós vamos ter o congresso com pessoas muito especiais. Presencial E nós vamos ou online? presencial. Então nós vamos fazer 4 dias de evento, é a primeira vez que nós fazemos por tanto tempo. Vamos ter cerca de 10 a 12 palestrantes, vai ser muito bom Vai ter o filme? congresso. Vai ter o professor Victor Salles, da Brasil Victor Paralelo, Salles, que ele vai estar aí. lá com a gente. E ele vai falar sobre a crise na cultura e como fazer para viver uma verdadeira cultura da vida. Então, ele vai falar Só sobre gente filme grande, e então. tudo. Ele O é um deles, né? O Jerônimo, Jerônimo, né, aqui do daqui do Campus Campus Filho Filho, ele vai estar lá com a Gerônimo gente Laurice. também. Não é tão grande assim em estatura. né? Mas é um Mas em grande graça. em coração, né? Em graça. Então, convido vocês a participarem conosco. Vai ser um evento Em Brasília que tá mesmo, em Brasília mesmo. Estamos ainda fechando o local, mas podem maiores informações lá no nosso Instagram que vocês vão Já estão abertas conseguir. também. As inscrições estão abertas. Qual o valor? O valor hoje no lote está R$300, grupos Hoje em dezembro, acima. né? Hoje em dezembro. mas lá em janeiro acho que também vai estar esse mesmo valor. Até dia 15 de janeiro esse até 15 valor. Pronto. E com grupos também, assim, a partir de 5 pessoas tem um valor especial, porque afinal a gente é feito para comunhão, né? sim. Então, E casais também, né, tem valor especial. Então, assim, não, eu sou casado, tem que ter um valor especial. A gente já pensou em você também, não tem desculpa você não ir. Tá bom? Então, mais uma vez, uma honra falar de coisas tão elevadas, né, com pessoas tão maravilhosas. Agradeço, né, ao Danilo, ao Jerônimo, ao Rodrigo, ao Luigi, que estão aqui. O Luigi E está um aqui nos abração pro bastidores. Aqui, Até pra mostrou gente- sua voz hoje em alguns momentos. Então, é uma graça mesmo. E se posso dar um conselho a você que nos escute, né? Consuma boa cultura. Leia bons livros, vejam bons filmes, escute boa música. Por quê? Porque tudo isso vai formando seu imaginário. E um imaginário bem formado torna vida um vai ser homem melhor. culto, né? Torna um homem capaz de tocar coisas grandiosas, elevadas. Então, busque essa vida intelectual. Isso aí. Luigi, muito obrigado. Mais uma vez aí. Valeu. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá. rogai por nós. I'm a man on a mission.